Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora também que você nunca viu. Eu sou a Thaís, do Instagram Literário Realidade Literal, tenho 31 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, e hoje vamos falar sobre um perigo real que nós leitores corremos o tempo todo. Perigo esse que foi muito bem descrito pela renomada e maravilhosa autora Chimamanda Ngozi Adichie. Eu nunca sei falar o nome dela direito, mas tá tudo bem. Em sua palestra, que virou livro, que tem o mesmo nome que demos a esse episódio, O Perigo da História Única. Esse é um perigo real e silencioso, uma armadilha fácil de se cair e que se a gente se distrair, né? E deixarmos o comodismo tomar conta de nossas leituras. Porque o nosso conhecimento é construído muito pelas histórias que lemos e escutamos. E quanto maior for o número de narrativas diversas, mais completa será a nossa compreensão sobre aquele assunto. E se nos limitarmos a ouvir somente um lado daquela história, não saberemos a história toda. É sobre essas e outras reflexões que vamos falar hoje. E para me ajudar, chamei um reforço de peso, já que a dona Luísa resolveu socializar, né? De vez em quando a gente precisa. Então, para me acompanhar, está aqui comigo minha querida amiga Evelyn. Evelyn, se apresente. Oi, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Oi, Thaís, obrigada pelo convite. Eu adoro, sempre de última hora, a gente nunca sabe o tema que a gente vai falar, mas é assim, eu acho assim, que continue sendo. Para, menina, faz de conta que a gente é organizada. Não, mas a gente é desse jeito, desse jeitinho fofo nosso. Bom, eu sou a Evelyn, do blog Entre Aspas, sou conhecida nas redes como a doida do Morro, porque eu tenho 46 exemplares do Morro dos Ventos Uivantes, indo para o 47, gente, então sim, sou louca. Eu tenho 41 anos, eu adoro falar sobre literatura, sou formada em biblioteconomia, sou bibliotecária, com muito orgulho, e estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema que eu acho extremamente importante. E é isso. Muito bem. E antes da gente começar, quero deixar aqui o lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram pelo @LitSemFrescura e também o nosso canal no YouTube. É só pesquisar lá por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas lives toda terça-feira às 8h30, salvo alguns dias que a gente faz em horário especial, mas a gente avisa tudo lá no Instagram. E também queremos, claro, já deixar aqui a indicação do TED Talk da Chimamanda, que está disponível facilmente na internet. Só pesquisar lá o Perigo da História Única que vocês vão encontrar. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de assistir. Dito tudo isso, então, vamos começar o nosso bate-papo aqui, falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre essa fala tão famosa e necessária da Chimamanda. A Evelyn está aqui, leu o livro, conhece muito melhor do que eu, então eu vou deixar você falar, só vou aqui dar os meus pitacos. Tá bom? Sobre essa questão do bendito desse perigo de só ver um lado da história. É muito bacana porque eu já tinha assistido ao TED Talk e aí eu peguei o livro para ler e ele tem como todo livro, né, gente? Dá aquela profundidade de informação. Ele é exatamente o que ela falou no TED Talk, mas não sei, gente. Você pega o livro na mão, a gente que gosta de livro é assim, né? Não tem jeito. E parece, eu não sei, gente, parece até que eu absorvo melhor, tá? Lendo do que assistindo. Eu também. Eu acho que é uma coisa que a gente tem aí de diferente, né, de os leitores que amam leitura. E o que eu amei muito, assim, que me fez recordar, na verdade, eu já tinha assistido há muito tempo a palestra e aí eu li o livro e lembrei dos pequenos detalhes, assim, que ela fala, é justamente esse perigo da história única, né? Então ela começa falando que ela veio para os Estados Unidos estudar e aí ela tinha uma colega de quarto que começou a perguntar para ela assim, nossa, mas, né, como que você fala tão bem inglês? Aí ela, mas inglês é a língua natal da onde eu vim. Aí, você sabe assim, mas essas músicas que você ouve, né, tipo, deve ser umas músicas super diferentes. Ela, Mariah Carey é a minha cantora. Tudo bom, senhora? Engraçado, assim, esse começo, ela falando dessa, né, de que as pessoas têm uma história única da África, né? A gente conhece uma história
única mesmo, é o que a mídia nos mostra, é o que a gente, em todo lugar a gente lê, é aquela história de sofrimento, de fome, de escravidão, né? Então fica pra gente que é só isso, e na verdade existem famílias, né, comuns como a gente, ouvindo Mariah Carey, né, falando inglês, falando línguas, vivendo o dia a dia delas, né? E eu Você achei tá muito bacana falando, também. desculpa. Desculpa Não, te pode cortar, falar. mas é porque eu tava vendo esses dias Ué. no TikTok aquele conteúdo entretenimento inútil. Mas é muito doido que isso não acontece só com a África, isso acontece com o Brasil também. As pessoas lá fora não fazem ideia do que são os brasileiros. Eu estava vendo um menino contando que ele estava na Europa e, tipo, ele praticamente foi adotado por uma francesa porque ela tinha certeza que, porque ele era do Brasil, ele passava necessidade. E tudo que ele falava, ela falava: Nossa, você nunca deve ter comido isso antes, né? Nossa, meu Deus, você nunca deve ter ouvido isso antes. E ele foi dando trela para ela para ver até onde ela ia. E ele falou, tipo, era ridículo, porque a menina, ela realmente achava que ele vivia numa caverna. Que, tipo, não tinha televisão, que não tinha comida igual a todo lugar. E é muito doido isso, porque realmente as pessoas vivem tão dentro da sua própria bolha que elas acham que é só aquilo que vem, só as tragédias que vêm pela televisão ou pelas. Enfim, é mais pela televisão mesmo. Que é só aquilo. E é muito doido. É realmente muito doido. Eu lembrei disso na hora que você estava falando. Não, e inclusive ela fala que ela fez a mesma coisa, né? Que ela passou por uma situação parecida porque ela foi visitar, depois de morar muitos anos nos Estados Unidos, ela foi visitar o México. E aí ela tinha uma história única do México, que Era era os amarelo. imigrantes, Tinha né? aquele E era aquela filtro coisa. amarelo. México na cabeça dela. E ela Nos chegou filmes dos lá e Estados ela falou Unidos. assim: as pessoas vivendo a vida normalmente, assim, pessoas normais, sabe? Assim, tipo, e ela falou, gente, eu caí nesse mesmo problema. Tipo, eu cheguei lá sem ter a menor ideia de que as pessoas tinham vidas normais, que elas viviam, andavam na rua, entravam em bares, enfim, né? Então, como acontece com todo mundo, né? E aí a importância da fala dela de vamos acordar, não é assim que a gente tem que viver, né? Ela também conta uma história muito bonita da família dela. Ela diz que foi uma família de classe média, né? Assim, os pais dela eram da área de educação e eles tinham uma pessoa que cuidava da casa deles, né? E essa pessoa, a mãe dela sempre falava: "Ai, tem que comer tudo que você tem no prato, porque pensa, eu não lembro o nome da pessoa agora, tá? Mas pensa nessa pessoa que não tem nada, que só passa fome, que, né, não tem o que comer." Então, tudo a mãe dela usava esse termo de essa pessoa só passa fome, essa pessoa, né, não tem nada, essa pessoa lá, lá, lá. E aí ela falou que ela criou na cabeça dela essa ideia de que essa pessoa só passava fome, só não tinha nada. E aí um dia eles foram visitar a comunidade onde essa pessoa morava. E eles chegaram lá e eles faziam uns cestos assim para venda, sabe? Eles faziam cestos manuais, umas coisas super lindas. E ela falou assim que aquilo foi uma surpresa para ela, porque eles não eram só pessoas que passavam fome, eles eram pessoas que também faziam cestos lindos, eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas extremamente trabalhadoras, eram pessoas extremamente inteligentes. Então, essa coisa da gente ficar ouvindo só uma versão, né? E aí é o que ela fala, né? Ela fala que o estereótipo não é que ele é mentira, né? É que ele é apenas uma verdade sobre aquilo. E aí você, quando tem apenas uma verdade sobre aquilo, você não pensa no global, você não vê o todo, né? Sim. Não é só aquilo. Existem mais outras coisas. Não é que o estereótipo seja uma mentira. É que ele fala, ele mostra apenas uma versão daquela verdade, né? Então é muito, é maravilhoso. Eu achei assim esse livro, eu acho que tem que ser livro de cabeceira, que a gente tem que pegar de vez em quando e ler de novo e lembrar a gente de que a gente não pode ficar Sim. aí nessa única verdade sobre a vida, sobre os países, sobre as pessoas, sobre, enfim, E é né, muito nossos doido. próprios Sim. conceitos, enfim, Porque a gente, às né? vezes, sem perceber, acaba caindo nesses conceitos, né? Nessa questão de. Sem perceber, porque a gente tá só ali, aqui, vivendo e recebendo informações e a gente não para pensar. Mesmo sendo pessoas que leem, pessoas que conhecem, pessoas que isso, volta e meia, a gente acaba caindo nesses estereótipos também. É muito doido isso. Sim. A pessoa que devia estar usando o ring light, né? Mas deixou o ring light aqui atrás. Eu tô sabendo. Cenário. Faz parte do cenário. É muito bom. Tá, A pessoa agora. não teve o tempo. Vai. Não teve tempo, tá tudo certo. Eu acho muito, Certo, muito interessante
toda essa introdução, essa fala maravilhosa da Evelyn contando sobre esse TED Talk da Chimamanda, é para a gente falar sobre o perigo da história única também na literatura, que, né, afinal, isso aqui é um podcast de literatura. E para começar a falar, antes de tudo, vamos falar de zona de conforto, né? Que eu acho que é a grande questão que faz a gente poder cair nesse perigo, né? Para começar, começando do começo, dona Evelyn, qual que é aquele teu lugar seguro, assim, onde você sabe que vai encontrar aconchego e acolhimento, assim, seu lugar seguro na literatura? E aí depois a gente vai falar qual que é o perigo da gente ficar só neles. Tá bom. Aí a pessoa abre e fala que o lugar seguro de conforto, que a pessoa se sente confortável, é lendo distopia. Tem louco para tudo, não é mesmo? E distopia e ficção científica. Gente, é meu... Ai, assim... Sabe quando você tem aquela ressaca literária e você fala assim, eu não sei como eu vou sair dessa ressaca. Geralmente as pessoas têm ressaca literária com a distopia. Então Eu ia sei falar que eu sou isso. esquisita, gente. Eu sei que eu sou esquisita. Mas é automático. Eu pego uma distopia para ler a coisa, faz... Sabe assim? Eu lembro assim, Sabe nossa, assim, é por isso que eu leio, gente, pelo amor de Deus, é isso aqui. É aqui que eu fico bem, eu fico bem. Tanto com ficção científica de todas as formas, assim, eu acho que até aquelas mais cômicas, de veia mais cômica, porque o cômico da ficção científica geralmente é satírico, né? Não é, é irônico, é sarcástico. Então eu gosto bastante. Até a distopia, que é aquele da gente ficar olhando para a parede e em posição fetal. Minha zona de conforto é o caos. Eu sou ariana, gente. Pois é. Tem muita coisa que se explica aí, né? Qual que é a sua zona de conforto? O mundo acabando, o mundo acabou, e aí eu tô confortável. Depois que isso aconteceu. Não, eu preciso contar uma coisa. Eu preciso contar uma coisa, porque a Thaís tenta me jogar umas coisinhas assim mais leves para ler, sabe? Ela fica preocupada com a minha pessoa, ela fica preocupada, ela fala assim, essa menina vai ter um treco qualquer hora. E aí ela me indica uns livros, e aí eu compro, porque eu gosto muito das indicações dela, eu curto, ela realmente... A gente tem uns gostos parecidos, e aí ela me indica romance, que eu sei que não é aquele romancinho melado, porque não dá pra mim, tá, gente? Não tenho condições. Minha zona de conforto é distopia, gente. Como é que eu vou gostar de romance romântico? Água com açúcar. E aí ela me indicou um romance. Gente, foi muito engraçado. Chama A Nossa Música. Nossa música. Que eu tentei ler ele esses dias, né? E aí eu tava lendo uma leitura meio pesada, que eu tava assim, eu falei, não, vou pegar uma coisa mais fofinha pra eu ficar bem, né? Que a Thaís disse que se a gente lê essas coisas fofinhas, a gente fica bem. Ô, gente. Eu surto! Essa mulher puta me mandando mensagem. 13 páginas e eu tava quase comendo o livro, assim, de ódio. Tem uma cena no livro no começo que eu não vou contar, porque, né, sei lá se é spoiler, não continuei o livro ainda. É bem o comecinho, assim. E aí eu fiquei muito revoltada com uma atitude do cara. E aí eu já mandei mensagem para ela. Se ele morrer, eu vou ficar feliz. Eu quero que esse homem morra da pior forma possível, que ele sofra lentamente. Era pra ser fofo. Aí você me passou isso para eu ficar calma? Como é que fica calma? Gente, não é para mim. Mas eu não desisti, tá? Eu só tô dando um tempo dele para passar o ódio no meu coração. Eu vou voltar. Mas então é sobre isso. Eu tinha que contar essa coisa engraçada. A primeira cena, assim, ó, a pessoa já surtou. 13 páginas, gente. 13 páginas. É tipo assim, era para ler rapidinho e seguir a vida, entendeu? E o surto. Eu falava para ela, eu tô com taquicardia! Eu vou morrer! Ai, não, sem condição. E eu morri de chorar com esse livro, ele é fofo. Enfim. Veja. Então, vocês viram que não faz nem sentido essa zona de conforto aqui, mas tudo bem. Brincadeira. Né? Não, e você tá falando de distopia. Eu tô lembrando, eu gravei uns stories hoje contando que eu dei de presente para uns amigos literários que a gente faz na vida, lá no primeiro grupo de clássicos, quando eu entrei
nesse mundo literário da internet, enfim. Dei o ensaio sobre a cegueira para o Vinícius, que é um dos nossos amigos lá do grupo. E ele veio me mandar um áudio surtado hoje. O menino começa assim: Thaís do céu, eu queria muito agradecer aquele livro, porque puta que pariu! Ai, gostou! Começou xingando, quer dizer que gostou. Maravilhoso. Puta que pariu! Aí daí um pouco ele falando que amor, que não sei o que não sei o que, indiquei para um amigo meu, ele me mandou o áudio do amigo dele, falando que precisava ir para o psicólogo, se tratar da sua cabeça, porque ele estava em crise existencial. Eu aqui felizona, uhul! Leu certo. Aí eu postei o menino me comentou assim: eu sou esse amigo. Aí eu, desculpa. Foi a melhor troca de mensagem, mas o áudio do menino ele me encaminhando. Olha, eu indiquei pro meu amigo, vou te mandar o áudio dele. Eu preciso tratar o meu psicológico, eu tô traumatizada. Então, mas ensaio sobre a cegueira é de tirar. E aí, distopia, minha zona de conforto. Enfim. Mas é de tirar a gente do eixo, gente. Nossa Senhora. Ai, muito bom. Então, a minha zona de conforto. Isso, vamos falar sobre a sua zona de conforto. Bora. Então, aí ela vem de. Não, se ela contar de verdade qual é a zona de conforto dela. Lógico que eu vou contar. É história de gente doida. Tem que ter psicopata, assassinato, sangue escorrendo, gente morrendo, crimes para ser desvendados. Amiga, alguma coisa tá errada com a gente. Eu acho, talvez. Eu acho que a gente não devia estar falando isso tão abertamente num podcast com pessoas assistindo, porque talvez as pessoas fiquem preocupadas com a gente. Como se fosse normal a vida. Não, e é real, assim. Eu também gosto muito, eu gosto de romance. Eu sou uma pessoa muito eclética. Fato. É verdade. Bom, leio de tudo. Tudo. Até Hot já nem lembro. Menos autoajuda, porque tudo tem limite. Mas o Hot também deu preguiça, assim, no metade do segundo eu já não quis ler mais. Eu li empolguei, no segundo já não queria mais, já passou. Não deu. Romance também não são todos, porque eu tô velha, eu tenho preguiça para adolescente, tenho preguiça para drama. Ah, sim. Enfim. Mas o livro que vai me fazer pegar e não parar de ler, igual uma doida, vai ser um livro que tem treta, investigação, ou, como já aconteceu, é true crime. Crimes reais. Eu pego um true crime, aí eu me empolgo para. Eu já peguei Anatomia do Mal, que é aquele que é tipo, como se fosse uma. Olha o nominho do livro. Enciclopédia de serial killers da Dark Side, numa época, depois que eu li Os Miseráveis, que eu tava de ressaca por causa dos Miseráveis. Gente, eu preciso de alguma coisa que vai me me de ressaca, vou ler gente matando gente. Olha, tem louco para tudo, não é mesmo? A distopia não me deixa bem. Distopia me faz querer bater a cabeça na parede. Agora, gente matando gente, tá tudo certo. Não sendo bicho criança. É muito. Aí passa os limites normais. Mas gente adulta sabe se virar. Que horror. Não, gente, brincadeira. Ou não. Alguns sim. Que a gente não liga, que a gente fica feliz com mortes lentas e dolorosas. Né? Acontece muito. Mas essa é a minha zona de conforto, porque é o tipo de leitura. Eu li o Nada Fica no Passado da Faro, que a Faro me mandou esses tempos, tem 2 noites, assim, de meio de semana, que eu tinha que acordar no outro dia para ir trabalhar, porque eu não conseguia parar. Não conseguia. Porque você precisava de respostas. Exato, eu não precisava dormir. É sobre isso, entendeu? Eu gosto de livros que instigam nesse estilo. Então, essa é a minha zona de conforto. Aí a gente passa para o próximo questionamento, já que estamos falando aqui de nossas zonas de confortos. Certo. Por quê? Qual é o perigo? Qual que é o real perigo da gente ficar só nesse tipo de leitura? Qual é o real? Por que a gente está falando? A gente está falando do perigo da história única e a gente quer encaixar isso na literatura. Então, qual que é o grande? O que você acha que é o grande perigo da gente ficar só nessa zona de conforto? A da Evelyn, provavelmente, é ir parar numa cama de força. A Evelyn, ela... Sabe aqueles esqueletinhos? É um dia abrirem a porta e a Evelyn tá o esqueletinho, assim, olhando para a parede, né? Com os livros jogados. Travou. De tanto ficar pensativo olhando para a parede. Refletiu tanto que morreu, né? É isso.
Eu ficar só na minha zona de conforto, eu tinha um professor que falava muito isso. Ele falava assim que quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre, mais a gente fica triste, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vai ficando triste. Quanto mais a gente entende a vida, mais triste a gente fica. Então eu acho que ficar muito assim nessa zona, minha zona de conforto, né? Desses livros que trazem muito a realidade, vida, enfim, né? Esse lado. Ah, não é nem a realidade, né, gente? É o pior do que poderia ser a Pode realidade, acontecer. do que pode acontecer, né? E eu acho que você vai automaticamente virar uma pessoa extremamente pessimista, uma pessoa que Amarga. não tem esperança na vida. Pera, mas eu acho que eu já tô assim. É, eu tava aqui também, eu ia ficar quieta, ainda Aquela- bem que você fez a mesma reflexão, talvez já seja. Ah, uma pessoa com os pezinhos na misantropia, assim, sabe? Que já começa a falar assim, tem que morrer todo mundo. Pessoa que já acha que o planeta merecia o fim da infância, sabe? O livro do... Não li, não, Oh, meu Deus. com medo. Ah, maravilhoso, O Fim da Infância. Gente, esqueci o nome do autor agora, bem ao É vivo, meu Deus. do Arthur C. Clarke, não é? Esse, o próprio. Então, assim, eu li aquele livro pensando assim, nossa, mas podia, né? Podia Que acontecer. horror! Bem maldosa. E, então, aí é um perigo você ficar muito nesse mundo aí e não sair. Mas eu acho que o perigo maior de você ficar muito dentro de um único espaço, um único mundo, é você perder a oportunidade de conhecer outros mundos, né? É você perder a oportunidade de aprender, de entender o outro. Se você só enxerga aquela realidade, as outras realidades não vão fazer sentido para você, né? Não vão, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir aceitar, automaticamente você não consegue respeitar, e aí a gente vai se tornando esses serzinhos que a gente tem muito por aí, né? De pessoas intransigentes, de pessoas que não conseguem olhar de formas mais empáticas para a vida do outro, a forma de enxergar a vida do outro, né? Então eu acho que esse é o maior perigo. Não é só o fato de você ficar ali num único mundinho e isso causar né, você ficar fechadinha nesse mundo, mas o fato de você perder a oportunidade de conhecer tantos outros, né? Acho que é Eu, isso. eu, eu costumo falar sempre que um dos grandes poderes da literatura é justamente isso, é causar empatia. A gente consegue sentir a dor do outro, conhecer a realidade do outro, viver a vida do outro sem precisar abandonar a nossa. E eu acho que essa é a grande sacada da literatura, é a gente conseguir viajar por lugares e conhecer coisas que talvez a gente não conseguiria na nossa vida, que a gente não teria oportunidade. E aí, no momento em que você se fecha e se limita a só um certo tipo de história que não é importante. É muito importante você ler dentro da sua zona de conforto, você ler por prazer, você ler, enfim, né? A gente nem tá questionando sobre isso aqui. Mas eu acho que você realmente perde essa grande vertente da literatura, que é trazer essas reflexões. E eu acho que vale tanto para um lado quanto para o outro, tá? Porque eu, durante muito tempo, fui a pessoa que só lia clássicos, só lia livros indicados, porque eu fiz faculdade de letra, gente. Então, eu fui obrigada, durante a faculdade, a só ler livros dentro daquele escopo dos livros. Ai, porque são... Enfim. Li muita coisa boa, li muita coisa chatíssima, mas eu só li aquilo. Só li aquilo. E eu me tornei uma leitora eclética quando saí da faculdade, não queria mais ler porra nenhuma, porque traumatizei. E aí, quando eu fui voltar a ler por prazer, igual eu fazia antes de entrar na faculdade, falei, não, vou me aventurar e vou descobrir e vou entender e quero ler tudo que tiver só para eu ver. Se eu não gostar, beleza. O problema é que até agora não apareceu... Cada uma gosta. Nossa, gostei. Oh, nossa, gostei. E a pessoa não se... Não existe nada. Né? Não fica entediada nunca, porque tá sempre cada dia tá lendo num. Haja vista as leituras do mês passado dela, do mês de março. Se vocês não viram, vão lá no Realidade Literal e vejam o post dela de leituras de março, para você ver que delícia que é aquilo. E não foi de propósito. Depois que eu tirei a foto e eu fui fazer o post, eu olhei, gente, sem brincadeira. Era uma ficção científica, um clássico, uma HQ, um romance
e o que era o outro? E um thriller. Tinha um thriller, isso. Eu falei, gente, olha que menina eclética! Muito eclética essa menina! E não foi de propósito. Não falei, vou ler um de cada gênero. Não. Foram as leituras que eu fui pegando, que eu já queria fazer, e que foi acontecendo, foi rolando. Eu disse, nossa, é bom que a gente não se entedia também. Isso é muito importante de não ler só um gênero, nunca ficar entediado. Sim. E eu fiz um post falando sobre essa questão do perigo da história única esses tempos para trás, porque tem uma coisa que me deixa... Vamos falar mal de quem só lê romance. Momento, falando, sendo cancelada na internet. Gente, a gente ama vocês, não cancela a gente. Mas eu fico muito preocupada, realmente, em pessoas que vivem em mundinhos cor-de-rosa, às vezes. Porque ao contrário da Evelyn... com a vida, né, gente? Porque a vida ao contrário da Evelyn, que só lê as tragédias. E de mim, por exemplo, que ano passado não, mas ano retrasado, que a maioria dos meus livros foram dramas, eu tentei dar uma dosada depois, porque, olha, o negócio estava feio pro meu lado também, gente, eu amo um bom drama. Inclusive, estou lendo Uma Vida Pequena freneticamente nos últimos dias, estou apaixonada. Porém, meu Deus, só desgraceira. Nó. Você acha que nós tá fodida, amiga? Você não tá entendendo? Tá vendo? É bom ler também. Coisa muito fodida. Que aí a gente pensa assim, não tô tão mal. Tudo bem comigo. Tem gente, eu vejo muito. Gente, não estou... É legal você ler romance. Sim, eu leio romance. Justamente quando a minha vida está muito amarga e eu preciso de um pouquinho de açúcar. Eu leio, eu faço isso. Mas tem gente que só lê, meu Deus, a pessoa lê 10 livros no mês e os 10 livros é romance e água com açúcar. Eu fico, Rod. Gente... Ô, Rod, tá, tudo bem. Que dá na mesma. A pessoa vive em outro planeta. Porque... Pode falar. Eu tenho uma frase para isso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim. Você lê aquilo que você gosta, você leia muito o que você ama, até você amar ler. Não tem problema, lá no começo, você só ler aquilo que você ama. Mas a partir do momento que você chega no ponto, eu amo ler, você precisa abrir a portinha para outras coisas. É isso. A bibliotecária. Amo quando a bibliotecária fala. Bibliotecária não dá para ler sempre. Não dá para você passar a vida lendo só o que você ama. Mesmo porque você vai crescendo, você vai mudando, e se você não abrir essa portinha, você nunca vai saber se você ama outras coisas além daquilo. Entendeu? E você pode amar, gente. Olha, eu acabei de falar aqui que gente, eu era aquela pessoa, eu era nova, tá? Eu tinha 20 aninhos, 20 e poucos anos, eu era aquela pessoa que só os clássicos. Porque só os clássicos são literários. Ai, nossa, porque esse aqui é muito melhor. Falava mal de Crepúsculo, tudo bem. Só o que presta Machado de Assis, Crepúsculo. Só o que presta Machado de Assis. Vai ver a pessoa, as farofas que a pessoa lê hoje em dia. Vai ver a pessoa lendo Bridgerton. Amo! Inclusive, defendo. Eu acho que tem que ler de tudo mesmo. Tem que ler por diversão. Tem que ler. Mas eu acho que também é importante você... Sim. É divertido. É importante você ler. Você lê para conhecer outras coisas. Gente, mas é você chegar a esse ponto em que... acho que é isso que você falou mesmo. Amar ler. Depois que você ama ler, você vai gostar de ler, não só para se distrair. Você vai se distrair ao mesmo tempo que você vai aprender, você vai se distrair ao mesmo tempo que você vai conhecer novas coisas, você vai se distrair ao mesmo tempo que você vai conhecer novas vivências, você vai aprender. Tem alguns livros, a gente já vai chegar nas listas de indicações, tem alguns livros aqui que assim, dá gosto depois que você termina de ler, porque você fala, cara, eu aprendi tanto com essa leitura aqui. Sim. Entendeu? Sim. Eu sou outra pessoa depois que eu li isso aqui. E isso também é gratificante. Não só ler um livro gostosinho, igual eu, por exemplo, ler um thriller, que eu fiquei, meu Deus, não conseguia parar de ler porque eu precisava saber quem matou quem. E não mudou nada na minha vida, entendeu? A não ser que eu descobri quem matou quem. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a grande importância de você não ficar mesmo. Eu acho que conseguimos resumir bem a questão do perigo
eu acho, de ficarmos só num tipo de perigo, ou talvez vai ser triste para você. Assim, lamento que você vai ficar só num tipo de leitura. O mundo vai ficar reduzido. Exatamente. Tem muita coisa boa aí, gente. Tem muita. A gente vai viver, não vai dar conta de estar lendo todas as coisas boas que tem. Entendeu? Essa é uma das minhas tristezas. Não vai dar tempo. Não precisa parar de ler aquilo que você gosta. Você só precisa diversificar. Exatamente. É só isso. Muito bem. Dito tudo isso. É isso. Nossa. Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos começar. Tá bom? Eu quero saber de você, depois eu vou falar também. Pessoa que se empolga. Indicar livros. Alguns livros que você leu e que te tiraram da sua zona de conforto e te fizeram refletir sobre algumas outras histórias. Sobre nesse estilo que a gente está falando aqui. Que te deram aquele start que você falou, nossa, eu nem sabia que isso existia. Claro, é você que vai começar. Sim. Eu vou começar bem levinha, assim, lembrando o meu passado que me condena, porque eu fui uma leitora de... Gente, eu não gosto de romance hoje, mas eu, com meus 14, 15 anos, eu lia Júlia, Sabrina e Bianca e trocava na banca. Olha, além de tudo velha, né? Tô dizendo aqui minha idade, mas eu acho que eu li uns 100 daqueles livros, eram uns livros fininhos e eles tinham um roteirinho, tá? Todos iguais, assim. Geralmente a moça era linda, maravilhosa e pobre, o cara era lindo, maravilhoso e rico, os dois brigavam o livro inteiro e no final eles se casavam e viviam felizes para sempre. E aí mudava o cenário, né? Às vezes era na Itália, às vezes era nos Estados Unidos, às vezes era no frio, às vezes era no calor, às vezes era na praia, mas... Muito bom! A história é essa. Aí você falava assim, tô no clima do inverno, vou ler pegava um que tinha uma tacinha de vinho na frente, era essa historinha fofa no inverno. Então assim, eu li muito, muito. E aí uma amiga minha me emprestou um livro do Sidney Sheldon, que é um autor, gente, de thrillers, né, tipo como que eu vou dizer, uma versão moderna da Agatha Christie, vamos dizer assim, sabe? De quem matou quem e tal. E aí ela me emprestou o livro A Ira dos Anjos, nunca vou esquecer, tá? E eu li o livro muito rápido, porque é leitura fluida e tudo mais, mas eu fiquei, pensa numa pessoa revoltada, pensa numa pessoa assim, a mulher acabou sozinha no final, ela não casou com ninguém, ela não foi feliz para sempre, e teve gente que morreu. Como é que porra é essa? Que bosta é essa aqui? Que fez isso aqui? Você acha no meu mundo de livro. O meu mundo de livro é bonitinho, é fofo. Cadê o Felizes para Sempre? Nossa, eu fiquei muito brava. Eu falei, odiei o final. Gente, o final do livro é ela descendo uma rua, assim, sabe? Sozinha, sem ninguém. Plena, tá? Porque eu já reli o livro e ela tá sozinha, sem ninguém, plena, maravilhosa, poderosa, porque ela era uma advogada poderosíssima. Eu adoro o Sidney Sheldon porque as protagonistas dele são todas mulheres poderosas. Amo. Que deixa os homens no chinelo. E aí, então, assim, ela não estava sozinha, solitária, sem ninguém ser um homem, gente. Ela estava muito plena, confiante, feliz, seguindo a vida dela. Porém, para a pessoa... Porém, meu mundinho... Lembra que eu estava fechadinha no mundinho de 100 livros de romance? Meu mundinho de felicidade não era esse. Esse final não era feliz para mim. Para mim. Não era o final feliz para mim. Né? E aí eu já detestei o autor e falei, não. Ou seja, eu saí da minha zona de conforto e odiei. Assustou. Só que aí a minha assustei total. Falei, que é isso? Coisa horrorosa. E aí a minha amiga insistiu, falou, não, lê mais um, porque vamos ler esse aqui, que é o melhor desse autor, que foi o Se Houver Amanhã. E aí, gente, esse foi o problema. E aí, quando eu li o Se Houver Amanhã, que eu já estava um pouquinho mais preparada, que eu já estava esperando ali, que eu falei, não vai ser flores, né? Não vai ser flores esse negócio. Aí o bichinho me picou, e aí eu digo para vocês que eu nunca mais consegui ler romance de novo, porque aí eu fiquei picada por esse bichinho que, tipo, aí eu queria desgraça, aí eu queria treta, aí eu queria o negócio desandando mesmo, sabe? Mas assim, foi a primeira... queria... Aí se não chorasse, se não tivesse gente morrendo e gente acabando sozinho, eu falava assim, que livro que é esse aqui?
Então, assim, foi importante para mim na época, porque eu acho que eu estava muito ali focadinha no mundinho cor-de-rosa, e a vida não é um mundinho cor-de-rosa, gente, ela não é, né? Mas ela não ser um mundinho cor-de-rosa não é ruim. Esse é o problema. Se a gente se fecha nessa coisinha de que só o mundinho cor-de-rosa é o certo, quando a gente vê um diferente, a gente acha que ele é ruim. Teoricamente, ele é ruim. E, na verdade, não é, gente. A advogada estava lá feliz da vida, ela tinha ganhado todos os casos que ela queria, estava poderosa, andando na rua, se sentindo a mulher fatal, entendeu? E eu achando que ela estava triste, que ela estava sozinha. Ela não tinha... Oxi. Então, assim, foi bacana para mim esse momento, porque eu acho que eu saí daquela bolha. E aí eu comecei a ver que existiam outros mundos, existiam outras formas de viver, existiam outras possibilidades, né? E então, assim, começo com isso, acho que passo a palavra para você, depois eu volto com os livros mais atuais, assim. Mas eu acho que era importante falar que eu tive amei. essa... Você ilustrou exatamente o que a gente está falando aqui com a sua própria experiência. Assim, para mim, ó, já valeu, já valeu. Lembrando aqui das minhas próprias. Eu falei aqui. Na adolescência, eu gostava de ler Dan Brown. Morro de medo de ler Dan Brown hoje, porque... Não me pergunta de onde que veio, tá? Não me pergunta de onde que veio. Eu não tenho muita lembrança. Assim, eu não era uma leitora tão assídua na adolescência. Ele deu um boom. Deu, e aí, tipo... Foi aquele boom, né? E aí teve a fatídica história com o Morro dos Ventos Vivantes, só que eu sempre fui... Eu não sei o que acontece comigo, porque eu sempre fui uma pessoa... Eu sou essa leitora, que eu aceito o que o autor me dá. Sim. Sempre. Então, assim, eu acho que eu nunca tive essa questão de, meu Deus, isso aqui é ruim, porque é diferente. Você vai ver sempre uma coisa assim, gente, que legal, olha que diferente esse final. Você nunca vai me ver, não gostei desse final. Não gostei desse... O máximo que vai ser, não gostei do jeito que isso aqui tá escrito, é meio estranho, não entendi, sabe? Bom, quando é escrito é meio ruim, que é difícil acontecer. Mas eu amei. É raro. Eu não tive esse tipo de experiência. É raro, mas acontece às vezes. Principalmente com romance, viu, gente? Olha o perigo. Todas as vezes que aconteceu comigo foi com romance. Não, teve uns contemporâneos. Enfim, outro episódio esse. Acontece. Esse é outro. É outro episódio esse, mas eu amei que você ilustrou. Tá, eu vou começar a falar, não tenho assim, então por isso não tem uma quebra. Mas leio o Morro dos Ventos Vivantes, foi o meu primeiro clássico. Só pra falar que foi o meu primeiro clássico. Eu amei. Começou assim, pá! Nossa, eu amei. Thaís adolescente, gente, esse povo aqui... povo ruim, chato. É maravilhoso, gente. Eu me divirto com o começo daquele livro. Eu lembro que eu não esqueci o começo do livro na minha cabeça, aquele moço andando na neve e, coitado, ele chega lá no lugar, todo mundo é muito filha da puta com ele. Todo mundo! Eu ria, eu juro que eu ria. Eu ficava, gente, coitado, que esse povo chato. Ele passou por uma tempestade, era melhor ele ter ficado na tempestade. Não, os cachorros mordem ele ainda toma pita porque foi os cachorros. É muito bom. Muito bom mesmo. Aí ele vê a menina bonita, né? Ele acha que ela vai ajudar ele, ela é grossa. Grossa, todo mundo. Todo mundo é grosso, chato. Eu acho que... Inclusive, eu acho que esse é um dos problemas das pessoas que não gostam do Morro, porque a maioria das pessoas que você ouve falar é porque eu não gosto de ninguém daquele livro. E aí as pessoas que estão acostumadas a ler romance. A pessoa que está acostumada a ler romance, que as pessoas são legais. E que acha que você tem que se identificar com os personagens. Mas eu tenho que gostar do personagem. Não. Assim, que você não tem que gostar de ninguém. Se você não gostar de Mas ninguém, é o caminho. Mas é o caminho que eu fiz com o Sidney Sheldon, é o caminho que geralmente as pessoas fazem com o Morro, porque elas estão acham que é romance. E é bonitinho, é fofo. E aí no Crepúsculo, a menina, o livro favorito dela, que é assim, Stephanie, muito obrigada, tá? Eu te agradeço eternamente, porque muitas pessoas conheceram o Morro por conta disso, mas às vezes as pessoas não estão preparadas, entendeu? Tipo, você tá ali falando de Crepúsculo fofo, e aí você joga a pessoa no Morro dos Ventos Vivantes. Olha, e aí as pessoas vão achando que é um romance, aí é todo mundo pau no cu. É todo mundo, nossa. Mas tem uma
outra coisa também, Thaís, porque tem algumas adaptações do Morro dos Ventos Urbans Exato, parece romance. que adaptam pro público juvenil, sabe? Aquelas adaptações juvenis. E aí ali, não, gente, o Morro, isso aqui não, gente, não. E os filmes também, né? O filme é super romantizado. Sim. Todos os filmes é tudo romantizado. Sim. Tá tudo errado, gente. Não é. Você tem que odiar todo mundo. Você estava esperando romance, você foi errado. Foi no lugar errado, totalmente. Mas aí, falando sobre as minhas experiências, eu achei que um dos divisores de água na minha vida adulta, quando eu comecei a ler por prazer, criei Instagram literário, enfim, estamos aqui falando de livros hoje, foi quando eu comecei a assinar a tag. E a tag de curadoria, principalmente. Porque, assim, gente, uma outra questão, porque é muito difícil a gente sair da nossa própria bolha, porque a gente começa a seguir pessoas que têm o mesmo gosto que a gente, que leem o mesmo tipo de livro que a gente vai ver vídeos de pessoas que têm o mesmo gosto, e às vezes a gente acaba não chegando em certas indicações. E eu sempre achei a tag muito legal, porque é uma curadoria, que é a tag curadoria, no caso. É uma curadoria que é feita, e eles têm muito cuidado em buscar livros que, tipo assim, estão fora do radar, porém são livros muito bons, e todos os livros que eu li me tiraram da minha zona de conforto total, Sim. E foi difícil o livro que eu falei que não era genial, assim, a maioria. Exato. Eu tenho vários favoritos da vida, que foi, inclusive eu preciso ler os que estão encalhados aqui, porque eu tenho certeza que eu vou mamar mais um monte, só falta de vergonha na minha cara mesmo. E um deles foi assim, logo que eu comecei a assinar a tag, logo que eu voltei a ler, que eu comecei a comprar livro, a primeira coisa que eu fiz foi assinar a tag, que eu morria de vontade de assinar a tag desde a época que a tag saiu, assim, que eu achava o máximo. O primeiro livro eu não gostei tanto, que foi o The Underground Railroad. Enfim, não... sei. Eu não gostei muito. É boa. O primeiro também é esse. Não, eu não li, mas foi o primeiro que eu tive. Foi o primeiro que eu tive, já li. Aí o segundo foi O Tempo de Migrar para o Norte, do Tayyip. Os nomes ótimos. Tempo de Migrar para o Norte. Que foi um choque cultural absurdo para mim. Porque, assim, apesar de eu ler clássico, gente, eu fiz faculdade de letras. Quando você faz letras, você estuda dentro da literatura portuguesa, brasileira, e eu fiz espanhol, então literatura latina e espanhola. Ponto. Você não sai desse meinho aí. Esse livro, ele é um livro que ele vai falar sobre Oriente Médio, ele vai falar sobre colônias da Inglaterra, sobre coisas que não que está totalmente fora, a gente não sabe que existe. Ponto. A gente aqui não sabe que existe. É isso. Sim. Eu estou tentando lembrar o nome do país exato para eu não falar besteira. Peraí. Só um minuto. Não, fica tranquilo. Aquelas. O medo de falar uma asneira. A Luísa toda vez mata alguém aqui antes da hora. Não acredito. Toda vez. Foi indicação do Milton Ratum, tá vendo? Ah, é maravilhoso ele. Pois é. Tá. Vai procurando que eu vou falando da tag também. Então, é Tayyip Salih, o nome do cara. E entrei para Londres, mas os britânicos lá. É um país africano, que eu não vou lembrar o nome agora. Porém, que foi... Não tem aqui. Que foi colonizado pela Inglaterra. E aí você pensa, nossa, colônia inglesa. Eles se deram bem. E aí, tecnicamente, eles se deram bem mesmo. Tecnicamente, eles se deram bem. E aí você vai ver sobre a visão desse cara, que é um colonizado, sobre as nuances de como eles tentavam enganar todo mundo. O negócio da história única. Para a Inglaterra, nossa, eles foram os salvadores daqueles países que eles colonizaram, porque todo mundo podia ir para a escola, eles iam para a universidade em Londres estudar, eles não sei o quê. Nossa, é tudo lindo. Vai olhar, não era bem assim, eles eram totalmente escravos. E eles não se sentiam livres de jeito nenhum. E aí você vai ver todas essas questões do ponto de vista das pessoas daquele país. E é muito legal. E aquilo abriu minha mente. Eu falei, gente, primeiro, nem sabia que tinha país colonizado pela Inglaterra na África.
Aquelas que começam, não sei, Pois é. não sei nem o que está acontecendo, eu nem sabia que existia. E abriu muito a minha mente. Daí para frente tiveram vários outros livros da Tag, assim, que vou falar mais depois também. E agora pode falar o seu. Mas esse foi o primeiro que eu lembro que eu fiquei muito impactada, real, porque eu falei, gente, é uma coisa que eu nunca... totalmente fora do meu radar, assim. Eu nunca ia ler esse livro se a Tag não tivesse. Não, e assim, inclusive a cidade, por exemplo. Você teria oportunidade na sua vida, talvez, de conhecer essa cidade, de ir até essa cidade, de saber como as pessoas nessa cidade vivem, né? Isso é uma coisa que eu falo muito. Às vezes, a gente até sabe sobre os dados, né, da cidade, tipo, aonde fica, quanta população, o tamanho, né? Você tem isso em livros didáticos te falando, Sim. mas você não tem a vivência, o dia a dia, o cotidiano, como que aquelas pessoas vivem, qual que é a cultura. E às vezes você vai como turista, você não vai saber o que as pessoas que moram lá passam, entendeu? Passam. Exato. E aí é isso que a literatura te traz. Quando você pega um livro de uma pessoa que nasceu, viveu, cresceu lá, sabe, cresceu dentro dessa cultura, que eu acho extremamente importante também. A gente tem muitos livros escritos por pessoas, né, que não são da cultura, falando da cultura. Que é uma coisa que, conforme a gente vai abrindo a portinha e saindo da zona de conforto, a gente vai começando a aprender a olhar para certas coisas e falar assim, não, eu quero uma pessoa que realmente tenha passado por isso, que viveu isso, que sabe com mais, né? Que viveu aquilo para poder falar sobre isso. Então, são histórias que a gente talvez não teria acesso de nenhuma outra forma, gente. A gente não teria acesso. A gente iria passar por essa vida como se essa história não tivesse existido, entende? Então, a importância de você abrir um livro que seja fora, que seja de outros países, que sejam de outras culturas, né? E às vezes a gente se choca, que nem o livro que eu vou falar agora, que é o Fique Comigo. Eu não vou nem me atrever a tentar falar o nome dessa autora. Essa mesma. Ela é linda, maravilhosa. Não dá. Não consegui falar o nome dela. Livros até inéditos, né? Isso, inclusive é um tag inédito. Mas isso que você falou também quero reforçar muito, que a tag eu acho que ela tem essa curadoria fantástica, gente, é fantástico. Eu assinei tag por 2 anos sem ler nenhum livro, a louca. Assim, eu só assinava e os livros iam chegando. E aí um dia eu falei assim, não, gente, não tá normal isso aqui, tá esquisito. Eu tô assinando esse negócio e eu não tô lendo nada, não li nenhum. Eu vou parar de assinar. E aí eu parei de assinar, fiquei 10 meses sem assinar os livros. E aí deu essa louca, eu acho que foi quando eu te conheci, Thaís. Foi você que me fez ler tag. Culpa minha, provavelmente é culpa minha. Provavelmente, foi na pandemia, foi quando eu te conheci. Sim. E aí eu falei assim, não, vou ler alguma coisa. E aí eu li um livro e falei, meu Deus! E aí eu li 2 livros e, meu Deus! Eu falei, não, eu preciso voltar a assinar, o que eu tô fazendo? Esse clube maravilhoso, é esplêndido. Então, esse Fique Comigo que eu tô falando é da Tag Inéditos. Teve uma época que eu assinei os 2, fui maluca. Assinei os 2, percebi que não ia dar pra brincar de fazer isso. Aí hoje eu de vez em quando eu compro alguns, assim, da Inéditos que eu quero. Mas não dá para assinar os 2. Mas esse Fique Comigo foi um livro que eu peguei, assim, totalmente despretensiosa, sabe? Assim, falei, bonitinha, a capinha é fofa. Sabe aquela coisinha? Gente, uma cultura totalmente, assim, fora da casinha para mim. E falando de algo que, para mim, é uma coisa que pesa bastante, porque por escolha não sou mãe, e é uma coisa que passei a vida inteira ouvindo, né? Ai, mas quem vai cuidar de você na velhice? Ai, mas e lá, aquelas coisas. Então é uma coisa que mexe muito comigo. E não só não ser mãe mexe comigo, mas acho que o tanto que as mães sofrem, né? Porque a maternidade tem que ser linda, ela tem que ser perfeita, não pode reclamar da maternidade, porque aí você não mama seu filho. Então, o tanto de mãe que sofre com isso, sabe? Isso sei lá, é um assunto que me chama muita atenção, apesar de não ser mãe.
E aí a mulher desse livro, né? Eles vivem numa cidade onde o casamento poligâmico, né? Ter várias mulheres é poligâmico para o homem, no caso, Pro tá, homem. gente? Mas, claro. O homem pode ter várias mulheres. Ponto. Ódio. Só tá Já agarra um ódio. Né? Aí eu já fico assim, se eu morasse nesse país, eu ia ser morta. Que não dá conta disso Eu aí. ia sem sombra de dúvida. Não durava Já 2 dá dias. já dá um desesperinho assim, mas é porque a gente Total. foi criado de outra forma, né, gente? É isso aí, essa importância da gente entender e da gente aceitar e da gente respeitar a cultura do outro, né? Enfim. Mas aí eles estão nessa sociedade onde se é aceito, né? Casar. Só que eles são um casal que não escolheu que não gostaria disso. Eles queriam ser monogâmicos. Uhum. Só que ela tem dificuldade de engravidar. E aí a mãe dele começa a interferir na vida e falar para ele que ele tinha que arranjar uma esposa que engravidasse, porque aquela ali não podia nem sequer ser chamada de mulher, porque era mãe. Eu balancei a mesa, desculpa. É, e que a gente bate a cabeça na parede lendo, né? Gente, Mastiga o livro. gente, vontade de, assim, sabe? De engolir o livro, de comer, de mastigar o papel, assim. Eu lembro que eu li o livro com ódio, com ódio. Eu fechava o livro e falava, não vai dar para continuar isso aqui. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vou conseguir. Mas insisti. E graças a Deus que eu insisti, porque o livro, ele tem um final, assim, não... É um final feliz, tá, gente? Não espera um final feliz, maravilhoso, lindo, tudo de bom, não vai ser. Mas é um final que fecha, assim, sabe, o ciclo ali daquela leitura e que te faz entender. No final da história, eu estava assim, conseguindo compreender essa sogra, que, né, o porquê a pessoa foi criada dessa forma, é a forma que ela acha que a vida é. Ela nasceu, ouviu, cresceu, viveu nessa situação a vida inteira. Como é que a gente espera que uma pessoa que só sabe disso? Ao perigo da única história, ao perigo da única história, né? Aquela ali era a única verdade que ela tinha. Não dava para pedir outra verdade para ela, né? Sim. E aí essa mulher, esse casamento que foi se deteriorando, porque ele só queria ela, mas aí tinha a mãe ali, que era uma pessoa muito forte na vida dele, falando que estava errado, que ele tinha que ir por outro caminho, e no fim ele acaba aceitando, e ele traz uma segunda esposa para dentro da casa. Então, gente, olha, gente, é um drama, assim, tenebroso. E assim, nem ele queria, sabe, assim, que você vê que ele tá sofrendo com aquilo. Tipo, eu fiz, mas eu não. Sabe? É um sofrimento, é o marido sofrendo, é ela sofrendo, é a nova esposa que não tá entendendo nada do que tá acontecendo, sofrendo. Então, assim, é um sofrimento geral. E um sofrimento nosso, né, de estar lendo uma coisa assim, porque é muito. Foge muito daquilo que, para mim, seria um relacionamento normal, que seria né, uma coisa tranquila. Aceitável. Então, foi um choque muito grande essa leitura, gente. Foi assim. E aí, quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando isso, né? Quando? Que se eu não tivesse aceitado esse desafio de ler uma coisa diferente, quando que eu ia tentar entender ou tentar assimilar esse tipo de realidade e parar de julgar esse tipo de realidade, porque é a realidade que as pessoas conhecem e é isso, sabe? Não que eu ache correto, tá? Não mudou a minha ideia de achar isso correto, mas eu me coloquei no lugar de, ok, eu compreendo e respeito que é assim que a vida funciona neste local, sabe? Então, e eu talvez não teria essa oportunidade se eu só tivesse parado lá nos romancinhos que mudava só o clima. Mudava o Eu não clima vou e superar que muito era frio, calor, outono, inverno, primavera. Tava isso, às vezes era na praia, às vezes era no Monte Everest. Entendeu? Mas era só isso. Então, assim, se eu tô dentro daquilo só, eu não tinha oportunidade de conhecer essa outra vivência, né? Então, acho extremamente importante. Fica aí a dica, fique comigo, estejam preparados para sentir raiva, para sofrer, para sentir ódio. para sentir ódio,
para sofrer, mas para conseguir compreender uma nova realidade. Vale a pena. Tá vendo, gente? Eu vou vir com outra indicação, porque aqui a gente não brinca em serviço. Foi uma leitura. Essa também eu fiquei, gente, para tudo. Thaís, quem escuta esse podcast, quem me segue, sabe que eu não resisto a uma boa história de bruxa. É aquela mesma história. Se eu vivesse naquela época, eu não ia durar 2 minutos, ia pra fogueira, morreu, acabou. Ia ser esse nível. E quem conhece, quem gosta, quem se interessa por história de bruxa, conhece a história das bruxas de Salem, pelo menos por cima, sabe o que aconteceu, que teve uma loucura lá de um povo que queria botar fogo em todo mundo. Um surto coletivo naquela pequena cidade que até hoje, Letícia, minha amiga que mora nos Estados Unidos, foi visitar Salem, porque Salem virou uma cidade turística, porque tem lá todas as coisas de bruxa. Na época do Halloween, vira point. E tá bom. A gente conhece esse lado da história, a gente sabe sobre a história da Inquisição, a gente sabe que as mulheres foram perseguidas pela igreja pelo simples fato de quererem estudar, de quererem entender de ervas para se curar, para não precisar da igreja para as coisas, de quererem ser independentes. A gente já sabe sobre essa história toda, certo? Aí, tem uma outra história por trás dessa história. Tô falando, gente, tô falando e não falei o livro. Eu tô falando do livro Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Ai, eu quero muito ler esse livro, eu tenho ele. Esse livro conta a história da Tituba. A Tituba era uma escrava. Tituba, para lá da África. Tituba ela era da religião voodoo. E ela passou por muitas coisas até ir trabalhar numa família. Trabalhar não, né? Ser escrava de uma família em Salem. Ela passa por muitas coisas. Você vai acompanhar a vida dela desde criança, ela vai aprender sobre a religião com a avó. É muito bonito. A gente não conhece. Aquela velha história das coisas das religiões que a gente não conhece, fala voodoo, meu Deus, vai catar um bonequinho e enfiar palitos. Para as pessoas sentirem dor. Já começa por aí, já tá errado, gente. Vamos aprender primeiro, vamos entender. A gente sabe que existe toda essa questão contra religiões de matriz africana, né? Não só aqui, porque é de uma história americana que a gente está falando, não é nem brasileira, olha só. E entre as pessoas que foram julgadas lá em Salem, existia a Tituba, porque a Tituba, ela cuidava das crianças e começaram a dar chilique lá falando que estava sendo possuída por causa das bruxas. E na história real de Salem, existiu uma negra escrava que foi julgada como bruxa também. Alguém já ouviu falar da história dessa negra? Eu nunca tinha ouvido falar. E eu já tinha ouvido falar da história de Salem 1 zilhão de vezes. Por quê? Era uma escrava. Pelo simples fato de ser uma escrava. Aí veio a maravilhosa da Maryse Condé, redescobriu essa história e veio contar por meio dessa história que é lindíssimo. Gente, esse livro é lindíssimo, é belíssimo, porque ela vai trazer a religião de matriz africana e ela vai trazer à tona a história da Tituba, que existiu, existem relatos sobre ela não chegou a ser morta na fogueira. A maioria não foi, na verdade, em Salem. Foi só um regaço, julgamento, foram presos e a pessoa foi solta. Mas existia, menos mal, né? Existia essa escrava negra que também foi julgada como bruxa e simplesmente foi apagada pela história pelo fato de ser negra. Então, olha a loucura. Ah, tão legal, normal, né? Tão normal, né? Normal, como se fosse, né? Mais uma questão sobre a história única. A gente ouve a história de Salem há séculos. A gente nunca tinha ouvido falar que tinha uma escrava no meio. Que tinha uma mulher negra que também tinha sido, principalmente ainda porque ela tinha a religião dela de matriz africana, que aí piorou toda a situação do lado dela, coitada. Porque, enfim, protestantes. Sim. E, nossa, e é um livro belíssimo, e abriu, assim, os meus olhos para tanta coisa. Eu fiquei, gente, meu Deus, quanta história a gente não sabe, quanta história não foi apagada, quanta história deixou de ser contada pelo simples fato de serem mulheres, de serem negros, de serem minorias, enfim, né? A gente entra naquela velha história de que a literatura também foi escrita por homens brancos, héteros e ricos. Sim. Durante muitos séculos. Então, esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu já vi um monte de gente já comprou por minha causa. Eu acho ótimo. Espero que vocês continuem comprando, vocês continuem lendo, porque esse realmente vale a pena. E esse foi um também que me mostrou um outro lado que eu fiquei, tá,
Tem muita história que a gente precisa saber que está escondida por aí. Ainda bem que tem gente para contar, né? E essa mulher devia ter ganhado o Nobel. Só acho. Ah, sim. Maravilhosa. Eu morro de vontade de ler essa história. Eu comprei, muito provavelmente foi você também. Espero que sim. Muito provavelmente. Metade da minha estante aqui é Thaís. Metade da minha culpa tua, então. E podcast, gente. E o podcast aqui, né, que eu fico ouvindo e cada vez que eu ouço vai aumentando as indicações. Maravilhosa essa indicação. Sim. Posso eu? Ou a gente muda de pergunta? Não, pode ir. Eu tenho mais. Segue. Acabei ainda, tem a outra. Então vamos lá. Não, uma indicação também. Gente, e aí volto de novo no que a Thaís falou da tag, tá? A maioria dos livros que me tiraram da zona de conforto e que eu li coisas, né, muito diferentes, assim, foram livros da tag, tá? Então, que eu preciso voltar a ler, com certeza. Tô igual você, tá? Aí eu dei uma parada e aí preciso voltar a ler novamente. Eu separei aqui, gente, o Moisés Negro, que também é da tag. E ele foi uma indicação do Mia Couto apenas. Ele foi curadoria do Mia. Não tem como ter erro, né? Não tem erro, gente. E é uma história que se passa no Congo, que é um lugar que eu fazia a menor ideia de absolutamente nada, né? Assim, a não ser o macro, vamos dizer assim, né? Aquilo que a gente ouve em geografia, enfim. Fica na África. É isso, exatamente. Era isso. No país África, que a Chimamanda fala muito sobre isso também, que ela adora quando as pessoas falam nos países na África. Gente, tudo bom? É um país lá, gente. Tem muito país lá. Não queria falar nada, não. É um continente. Vamos lá. Mas, enfim, Moisés Negros passa no Congo e é uma história, assim, muito bonita, gente, muito bonita, muito triste, claro, obviamente, muito triste, mas muito bonita, de um menino, né, na verdade, que tinha um sobrenome gigantesco, mas que significava: demos graças a Deus, o Moisés Negro nasceu na terra dos ancestrais. Esse era o significado do sobrenome dele. E aí ele nasce num orfanato, ele tá num orfanato, na verdade ele está num orfanato, né? Ele não conhece a família dele, e aí vai contar ali a história do dia a dia dele no orfanato e das famílias ao redor desse orfanato, tá? Ela não é uma história assim, por isso que eu também falo que é bacana, porque não é uma história com começo, meio e fim, sabe assim? Não é são momentos ali que vão acontecendo e que vão te contando como que aquilo funciona, como a cidade funciona, qual que é a relação das pessoas e como era a relação dele com os amigos dele dentro do orfanato e tudo mais. Então, é uma realidade muito diferente da nossa. Numa linguagem muito bonita, muito poética. Eu gosto quando tem esse lado assim mais poético, né? E que vale muito a pena. Mas assim, é aquilo. Quando na minha vida que eu ia ler uma história do Congo ou que eu ia saber alguma coisa do Congo com mais profundidade, ou talvez eu nunca visite o Congo e não tenha oportunidade nenhuma de ter contato com essa realidade, com essas pessoas, e eu tive através desse livro. Então, vale muito a pena, gente. Eu gostei demais dessa leitura. Moisés Negro, também não vou falar o sobrenome da pessoa, Além, e é isso aí. Além M. Ponto. A gente não se atreve a não passar vergonha ou não invocar um demônio durante a gravação, porque às vezes acontece, né? Às vezes acontece, então, mas vale muito a pena, gente. Moisés Negro é uma indicação que eu deixo para vocês. Vamos lá, eu vou falar rapidinho agora, porque senão a gente fica aqui também. Tem Nossa, mais nem fale, que eu já tenho mais um monte. Teve um livro que eu li no ano passado, retrasado, eu acho. Passado. Enfim, da Astral Cultural, que é um contemporâneo de uma autora que ela é jamaico-inglesa, chama Queenie. Que eu quero uma capa linda, dourada, maravilhoso. Esse livro, assim, foi tapa na cara atrás de tapa na cara, porque a gente costuma julgar muitas pessoas, principalmente mulheres, por certas atitudes. E esse livro me fez repensar muitas coisas.
O bom e velho perigo da história única. A Queenie é uma mulher negra, gorda, e ela tinha um namorado, e ela era apaixonada por ele, e ele larga dela porque, enfim, quer viver a vida. Ou não deu conta. Porque não deu conta. Não deu conta. Cara branco, enfim. E a Queenie se enfia em roubada, atrás de roubada, porque ela foi ensinada a vida inteira de que o corpo dela era só um monte de carne. Então ela fala, então vou usar ele como isso. E é isso que eu sou. E aí você vê essa menina tomando um monte de atitude contra si mesma, uma pior que a outra, que você fica, não, minha filha, só para. Só que entrar no livro, né? Chacoalhar ela. Para de fazer isso com você! Mas aí que entra a questão da história, de ver outras vivências, você começa a entender o porquê que ela faz aquilo. Se fosse só você de fora, vendo aquela atitude, fala, ô menina, pelo amor de Deus, larga a mão de ser vadia. Sabe? Para de sair dando pra todo mundo aí, na torta direita. Ou ficou com o cara que tem namorado. Ficou com não sei o quê. Fez isso aqui. Entendeu? Mas você tanto... a grande questão da literatura, de você viver a vida da pessoa, você tá dentro da cabeça da pessoa, você entender o que aquela pessoa tá passando. Nossa, esse livro é uma lição, assim, absurda. Para mim foi uma lição absurda. É um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler, porque você vai ver muitas questões. Aí tem a questão racial, tem a questão de você ser imigrante, tem a questão de você ser uma mulher vista só como um pedaço de carne, e tantas questão de saúde mental, porque é óbvio que essa menina vai ficar fodida da cabeça em algum momento, porque não tem como. Enfim, é um livro que... Ele é um livro contemporâneo, é um livro de, tipo assim, para todo mundo, que dá para todo mundo ler. Ele é um livro jovem, inclusive, e que ele vai te tirar da zona de conforto sem sombra de dúvida, assim, sem medo de errar. Um outro livro jovem também que eu li, que eu percebi que eu não tinha colocado nenhuma indicação, que é aquela questão, né? Você lê as minorias. As minorias sempre ajudam a gente a entender outras vivências. Que foi uma indicação do John, óbvio, que é o Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. Que é um autor famoso aí, hypadinho aí, foi pelo menos uns anos atrás. E esse livro é muito bonito. É basicamente a história de dois meninos que vão fazer o beijo mais longo do Guinness, filmado. Só que ele é bem dramalhão, assim, ele é bem drama. Você vai ver o que esses meninos passam, o que os amigos deles passam ao redor, todas as histórias e situações que meninos gays, pessoas LGBTQIAP+, de todos os tipos, enfrentam, e o quanto eles estão representando aqueles dois meninos gays se beijando pela televisão durante horas. E é muito legal você ver esses e vários outros livros, porque esse, assim, eu acho que ele é um pouco mais drama, ele mostra um pouquinho mais as partes que não tão legais. Tem um monte muito mais legal também. Só olhar lá na Realidade Literal, tem um monte de indicação boa do John, uma melhor que a outra. Mas esse me marcou muito. Gente. Esse me marcou muito, porque, assim, ele trouxe bastante reflexões, assim, que às vezes a gente não se faz, porque a gente não tá no nosso... A gente nasceu hétero, infelizmente, por ser de homem. Sim. E a gente não vive, não passa por isso. Então, também me fez repensar sobre várias coisas. E para terminar, esse aqui eu acho muito interessante. Esse aqui foi um outro também que, assim, me fez ficar muito reflexiva, que foi o Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Porque esse livro é uma ficção científica, não é ficção científica, que é livro de guerra, que não é, que eu não sei nem classificar. Começa por aí. Além dos gêneros. Não dá. É um dos melhores livros que eu já li. É louco, louco. Parece o Fernando escrevendo. Ele me lembra o Fernando da década passada. A grande questão aqui, que ele já trata no começo do livro, é sobre uma outra visão. Porque o que acontece? Tudo aconteceu porque o próprio autor foi para a guerra. E ele participou de um ataque que não devia ter acontecido, que era só matou civil. Eles acertaram a porcaria de uma cidade, que porcaria não, uma cidade que não tinha militar, não tinha nada, fizeram a cagada lá e só mataram um monte de civil. Basicamente isso. Então o trauma se instaurou. E ele começa o livro contando que ele foi visitar um amigo que estava com ele durante o período da guerra e conversou com a mulher dele, falando que queria escrever um livro sobre a guerra. E a mulher pede para ele e fala, por favor, não faz igual as outras pessoas, escreve a verdade.
escreve que a guerra era sobre um monte de crianças, que vocês eram todas crianças que não sabiam o que estavam fazendo, que estavam perdidos lá. E, enfim, fala a verdade. E esse livro é justamente sobre isso. Ele usa toda uma viagem louca do cara que viaja no tempo e viaja para outro planeta com um marciano muito doido, enfim, para falar sobre esse lado real da guerra. Eu nunca tinha visto um livro sobre guerra que falasse da guerra da forma que esse livro fala. E por isso eu acho esse livro um livro tão foda. Porque todos os livros de guerra romantizam a caralho da guerra. A gente gosta da maioria, mas a maioria romantiza. Romantizar porque os heróis de guerra, que não sei o que, volta e se apaixona, não sei o que. Aqui, ele só fala a verdade. Era um bando de crianças, eles eram crianças de 16, 17 anos, que eles eram obrigados a ir para lá. Eles não tinham nem noção do sabia nem o que estavam fazendo. Exatamente. E a maioria deles morriam, voltavam mutilados, ou fudidos da cabeça, no mínimo, né? Por causa da ambição de 2, 3 filhos da puta. É basicamente isso. Então, esse é um grande livro sobre o outro lado, na verdade, o lado real, o lado de quem estava, de quem viveu, de quem viu. Sim. Não romantizado da guerra. Então, esse também foi um livro que eu falei, putz, nunca ninguém me falou que era assim. Tipo, você só vê esses filmes, enfim, tudo romantizado, tudo lindo, maravilhoso, e eu nunca tinha pensado na guerra sobre o lado que ele mostrou, sabe? Gente, leiam esse livro. Esse livro é sensacional. Tá bom, parei agora, juro. Tá tudo bem por mim. Ai, gente, olha, eu amei, tá? As indicações, já tem vários que eu quero ler. Ainda bem que eu tenho todos esses que você citou, Amei. então não precisei comprar, nem gastei dinheiro com isso, eu só preciso botar eles na lista de leitura. Amei. Um por um. Mas muito bacana. Eu separei aqui mais dois só, tá bom? Acho que eu vou começar com Toni Morrison, que é O Olho Mais Azul. Gente Eu do sabia que você ia céu. falar desse, eu nem coloquei, porque senão também estaria na minha. Fácil. Esse livro, ele é sensacional. E aí o outro livro dela, e aí eu me apaixonei pela escrita dela, da Toni Morrison. Gosto muito do jeito como que ela escreve. E porque assim, gente, página 22, eu lembro claramente da página 22 e de uma cena de o Olho Mais Azul, que ela fala que a criança estava com frio, porque eles tinham que. Não tinha janela, né? Não tinha vidro na janela, e eles tampavam aquela janela com papelão, com papel, né? Com umas fitas, e aí aquela janela abria de vez em quando com o vento. E aí essa criança lembra dessa mão que vinha fechar a janela e cobrir ela. Então era uma mão que amava ela profundamente. Gente, eu chorei copiosamente na página 22 desse livro com isso. Era uma mão que me amava. Chorei Tipo, com uma mão. olha, eu chorei com uma Mas mão que amava bonito, criança, sabe assim? muito bonito, Tipo, um assim. gesto tão pra gente tão corriqueiro, tão e que foi assim um gesto, né? Enfim. Mas esse livro inteiro é sensacional, né? Ele Dói. sem condições. Assim, sem Dói. condições, ele é muito maravilhoso. Ele traz uma realidade, assim, também desconhecida pra gente. A gente pode até conhecer, na verdade, mas a gente não conhece fundo daquilo, né? Como é o dia a dia, o viver, enfim. Então, é um livro muito bonito. E Sula, depois eu li Sula, que também veio na tag dela, que tem uma das cenas mais chocantes, assim, chocantes pra mim. E é engraçado porque esse livro tá muito mal avaliado. O povo da tag não sabe avaliar, tá? Eu já cheguei a essa conclusão há muito tempo. Não entendi. Tá mal avaliado tanto na tag quanto no Scooby, se eu não me engano, o Sula. Mas é porque não é, gente. Eu falo que é o mesmo problema, talvez, da literatura da Clarice Lispector. Clarice Lispector escreve, todo mundo sabe, fluxo de consciência. Então, num fluxo de consciência, não existe meio, começo, meio, fim, bonitinho, não começou ali, terminou, sabe? Não tem, não é uma história que tem um formatinho, vamos dizer assim, né? É um formato diferente. Eu acho que quando você lê esse tipo de história, você tem que pegar o que aquilo te passou, é o sentimento que aquilo te trouxe, é a reflexão que aquela, né, aquela história te
Exato, o sentimento. É uma coisa que você sempre fala bastante, né, Thaís, que você fala que para você favoritar uma história, você precisa que aquilo tenha te tocado de alguma forma, né? Que aquilo Não tenha importa gerado se o sentimento. Não importa se é romance, se é ficção científica, é o que ódio, você sentiu com aquilo, eu tenho que né? sentir raiva, amor, ódio, vontade de Então, matar gente, alguém, desespero, vazio existencial. Eu tenho que sentir forte. Aquilo me trouxe um sentimento sim. forte, é isso que importa, não importa que jeito. É isso, eu favoritei Sula por conta dessa cena que eu tô falando pra vocês, que foi uma cena assim que me chocou horrivelmente. Não, é uma cena chocante no sentido triste, ruim, vamos dizer assim, mas que você fica, eu fiquei com o livro aberto assim na cena, tipo, hã? Sabe assim, como você parecia que eu tava assistindo um filme, eu consegui ver a cena acontecendo na minha frente, sabe assim? Então, o autor quando ele consegue me fazer Sim. assistir lendo, né? Sim. É, Tem uns livros que você lembra a cena. Eu tava falando isso do livro do Michael. Eu lembro, sim. eu vejo a cena. Não é possível porque eu tava lendo, mas eu vejo. Entendeu? Eu tô Sim. vendo aqui. Não, mas esse último livro dele que a gente leu, É esse mesmo, Sobrevivência, sobrevivência. aquela primeira cena do banheiro, do Eu tava sonho que ela tá sonhando, e, mano, que traumatizada. medo! Eu Eu não queria fiquei ir no assim. banheiro. Eu não queria ir no banheiro. Eu não tava brincando. Eu fiquei com cagaço. Eu não queria levantar. Eu tava lendo na cama. E eu precisava Não, fazer xixi. Eu não pior, queria fazer aquela xixi. coisa estática. Ele não mexe, ele não fala, ele não tem nada, não precisa. Qual é a necessidade? Precisa. Qual é a necessidade de traumatizar a gente? Terror, É terror. maravilhoso, gente. Adoro. Leiam Ah, o Sobrevivendo. Michael é outro autor, assim, que Terrível. sem condições, sem condições, sem condições. Né? E, enfim. Mas eu queria dizer também, não vou citar rapidinho, não vou contar história nem coisas assim. Interessante também, a gente falou de vivências de países, de pessoas, de culturas, mas também é importante quando a gente vê o, personagens mais velhos. Eu gosto quando eu encontro no livro personagens mais velhos, porque também a gente teve uma época aí de literatura em que todo mundo era só jovem, bonito, belo, formoso, lindo, maravilhoso, no auge, né, Braços. do Eu sempre momento. lembro do livro que a menina falava tanto dos braços do cara. Que eu só via braços, pra mim ele não tinha. Sabe É quando você isso, imagina o personagem? Eu só vi os braços fortes dele, porque toda hora fica aqueles braços fortes. Os braços fortes. A gente só tem exato. braços, eu só via 2 braços. Gente, não é só isso. E aí tem dois livros que eu gosto muito. Um deles é um queridinho seu, óbvio, que é o Brava Serena, que eu acho fantástico, que traz aí um protagonista idoso. Eu acho isso muito legal. E o Sob os Ossos dos Mortos, gente, que aí já junta as duas coisas, que é o foge da casinha, né? Foge do conforto ali, sai totalmente da zona de conforto, gente. É um livro assim, não sei nem dizer o que que é aquilo ali. Aquela palavra E que é esse é, com a mão. entendeu? É isso aí. O negócio fora da casinha, gente. O livro maravilhoso, tá? Não é à toa que ganhou o Nobel da Literatura, Sim, mas tem falta de vergonha. protagonista idosa, e que idosa, senhores, meus senhores, eu quero ser essa idosa quando eu ficar idosa. Quando eu for idosa, eu quero ser essa idosa. Quando eu ser idosa. E assim, quem já leu esse livro, não vou chegar a tanto, tá? Mas eu quero ser ela. É sobre isso. E aí, você ficou curioso, você tem que ler o livro para saber. Essa veia do balacobaco. Eu tô sentindo. Sentindo Essa que velha essa do veia. Balacobaco, maravilhosa. Sensacional, você não tem noção. E Muito ela é toda mística, amiga. Ela gosta de amei. Eu signo, tenho certeza que ela ama é ela. sensacional, ela é sensacional. E é apaixonada por bichos, né? Apaixonada por animais. Então, Dutchenko, acho que era a senhora Dutchenko. Ah, senhora Dutchenko. Eu Serei uma preciso ver senhora esse livro Dutchenko no na futuro. casa. Eu tô amando também, porque você falou de mim, mas os livros que você tá indicando também, todos eu tenho. Graças a Deus, amém, nós tudo que eu não preciso comprar. Olha, a gente falou de livros que a gente já tinha, ainda bem. Pois é. Então, aqui na sequência do meu roteiro agora, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas o meu momento polêmica era
de se ler apenas um gênero pode ser uma coisa prejudicial ao leitor. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Vale aqui a gente voltar a ressaltar. Mas olha, gente, vocês viram tanto de histórias legais que a gente falou aqui, de vivências que a gente conheceu e de coisas que a gente aprendeu por meio dessas leituras, que ainda por cima são leituras prazerosas, não é porque, ai, nossa, é porque é profundo, é porque é reflexivo, não quer dizer que a gente não sente prazer lendo. A maioria são leituras prazerosas também, são coisas legais, e a gente ainda por cima aprendeu tudo isso. Então, não sei o que você pensa, mas eu acho que o perigo mesmo é você se tornar uma pessoa chata, sem graça, que, igual a Evelyn falou lá atrás, não liga para as outras pessoas, não sente empatia pela dor do outro, não consegue compreender as outras pessoas. Você não vai desfrutar das coisas boas que a literatura traz, que é você ser uma pessoa um pouquinho menos ruim. Não é nem melhor, é menos ruim. É menos ruim, exatamente. Você perde. Quem perde nessa situação é sempre você. O outro perde também porque é obrigado a conviver com uma pessoa que não vai entender a vida de uma forma melhor. Mas você perde muito, né? Se você se mantém nesse lugar muito pequeno, restringido, né? Uma coisa... Você perde de aprender, você perde de conhecer, você perde de se apaixonar, você perde de entender que existem outros gêneros que podem ser legais também. Veja, eu nunca imaginei que eu ia gostar de thriller, que eu ia gostar de ficção. Hoje em dia eu amo distopia, gente. Quem diria que a criatura lá de 14 anos que só lia romancinho, né? Ia gostar de distopia. Como que eu ia chegar na distopia se eu não tivesse me aberto para uma coisa diferente? Que é totalmente o oposto do romancinho, né? Exato. Romancinho é que todo mundo vai viver feliz para sempre. Distopia, todo mundo vai se fuder. Gente, eu não tô dizendo que o romancinho não tem o seu valor, tá? Não estou dizendo isso. Não é uma coisa que eu gosto de ler hoje, mas foi o que me fez leitora. Eu comecei a ler com romancinho. Se eu não tivesse, né? É aquela coisa. Leia o que você ama até você amar ler. É isso, né? Então você tem que começar pelo que você gosta. Não tem. Não tô dizendo que é ruim. Hoje em dia eu tenho vontade, me dá taquicardia lendo romance. Ela quer matar eu tenho vontade de comer. Não, e tem um efeito inverso também, que a gente tá falando aqui, eu tô de novo lembrando daquelas pessoas de que só Machado de Assis é bom, só não sei. Se você só lê clássico, você também tem não, mas a gente precisa falar que é muito importante das pessoas que não só leem clássicos, mas elas só leem, por exemplo, eu gosto de livro nacional, mas eu gosto de livro nacional clássico. Gente, não... Assim, a gente tem que lembrar que eles são clássicos hoje. Os livros nacionais que a gente chama de clássico, eles são clássicos hoje. Eles não nasceram clássicos. Eles eram contemporâneos na época deles. Se a gente não der chance para os contemporâneos de hoje, que virarão os clássicos de amanhã, entendeu? É o momento. Cara, eu fui muito influenciada, volta e meia eu volto lembrando das coisas da minha faculdade. Fui muito bem influenciada de um professor de literatura, que a gente vive entre o amor e o ódio. Te amo, Ferrarese. Por quê? Inclusive, gerou uma leitura pra gente, que eu amei. Eu tenho que agradecer. Eu também te amo, Ferrarese. Não sei quem você é, mas eu também te amo, porque a gente leu o Centauro, não é? O Centauro? Sim, não. Esse foi do Valdomiro. O Valdomiro, que era o doido. Então é Valdomiro. Desculpa, Ferrarese, eu não te amo, não. É Valdomiro. Na faculdade, a gente tem vários professores de literatura, né? Participou. Mas Ferrarese, as aulas dele eram maravilhosas. Ele me fazia me apaixonar e querer ler todos os livros sobre os quais ele falava. Ponto. Só que eu odiava ele em todas as provas, a gente brigava em todos os trabalhos, a gente discordava de tudo, a gente brigou até o final da faculdade, mas eu amo ele do mesmo jeito, a gente se fala depois disso. Só fica a parte boa. Mas ele era a pessoa que falava. Ele vivia me voltando pro chão, tipo... Porque no começo eu queria fazer os meus trabalhos nos pré-projetos de TCC, quero falar sobre Machado de Assis, sobre Clarice, sobre lá. Eu era essa pessoa. Apesar de ainda gostar, amar Machado e amar Clarice, porque eles são os reis do deboche, sim, ele vivia me trazendo para olha, não queria te falar nada, não, mas os contemporâneos são mais legais. Ele era totalmente essa pessoa. E eu não entendi até eu chegar nos contemporâneos.
Quando eu cheguei nos contemporâneos, e desde então até hoje, gente, os contemporâneos são os mais legais. Tem muita coisa muito doida sendo escrita, muito boa. Contemporâneo por contemporâneo, a gente está. Lógico que é tudo que está sendo escrito hoje em dia, mas tem para tudo. Mas existem certos tipos de contemporâneos que têm umas tendências. A gente vai para Torturado, para Carla Madeira, para esses contemporâneos que são, cara, nacionais. Estão aí escrevendo coisa. Aline Bey. Puta que pariu. Gente, Aline Bey. Tem um povo escrevendo umas coisas que eu tenho certeza que daqui a anos as pessoas vão estar estudando em universidades facilmente. Vamos falar de Paula Febe, vamos falar de. Puta que me pariu. Verena Cavalcante. Nossa, sem sombra, sem medo de errar, assim. A gente tem. Não vou nem falar. E são livros que fogem da casinha, viu? Não vou nem falar do César Bravo, porque vou falar que eu sou bairrista. Não, mas o César Bravo é o nosso Stephen King do Brasil. Exato. Lógico, e é daqui da minha terra ainda. Três Rios é aqui. Mas, gente, e assim, e desde então eu só fico assim, droga. Eu não queria concordar com o Ferrarese, porque a gente brigava muito. Mas ele sempre esteve certo, porque os contemporâneos são os mais legais. Não tem como. Porque é uma mistura de tudo, porque os contemporâneos eles estão pegando tudo que foi feito de legal lá do passado e trazendo para o nosso presente, reinventando, escrevendo coisas novas. Tem tanta coisa boa, meu Deus, tem tanta coisa boa. Eu falei sobre isso. Eu acabei de ler, né, Enéas Tavares, que aí também foge da casinha, steampunk, ficção científica, com representatividade, gente, pelo amor de Deus. E a escrita desse homem, tá bom, você quer ler clássico, amor? Leia Enéas Tavares, que é contemporâneo, escreveu na grafia clássica. Tá bom para você, escreveu na grafia clássica e ele traz várias referências dos clássicos. Referências dos clásicos. Ele tá internacional. Tem até Dorian Gray lá no rolo. Eu sei que tem o Ateneu. Meu Deus, como é bom. Sim, é bom demais. Não, então, assim, gente, boa, não dá. Não dá para ter a síndrome de vira-lata, né? Gente, eu tô muito polêmica esses dias nos meus posts, estava falando disso, porque a gente tem mania. É verdade. A gente precisa perder essa mania besta de achar que só o que vem de fora é bom. Tá bom? Então Exato. Tá bom. Aquela. É sobre isso. Mesmo, porque tem muita coisa boa, gente. A gente tá aqui sempre falando. Quer ler ficção científica? Gente, eu coloco ali eu falo que, por exemplo, eu sempre falo do Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão, que, gente, o povo fala de 1984, Admirável Mundo Novo, e eu falo que o Não Verás País Nenhum tá ali, ó, do ladinho, igualzinho. E a gente tem o Vini Canabarro aqui, do Cyphers, que escreve distopia, que eu boto ali junto também, gente. Então, assim... Não perde em nada. Para mim, o Vini não perde nada. A única pessoa que estão perdendo aqui é quem tá lendo contemporâneo, achando que só os clássicos que valem a pena. Ela sai, vocês sabem que a gente fala mesmo, mas não é só porque a gente puxa o saco, porque não. Porque é bom. Mas a gente é puxa saco mesmo, mas é porque é bom. A gente puxa saco porque é bom. A gente tá aqui falando, a gente tá lembrando de livros, já lembramos do último livro que foi o lançamento do Michael, que ele veio aqui para falar do lançamento, e eu fiquei assim, parecia uma retardada me repetindo que esse livro é muito bom, mas vocês precisam ler, é porque é bom, é porque é bom. Sabe quando você não tem o que falar? Isso, porque você não leu Rebanho. Eu preciso ler agora, né? Porque eu li na sequência sem saber. Maravilhoso. Mas é uma outra questão. Aí, qual que é o sentido da vida de você? Tá falando de ler outras histórias, de ler outras vivências, você não conhece nem as vivências do seu próprio país, porque tem isso aí também, né? Poxa vida, gente. Exatamente. Brasilzão grande pra caramba, né? Um monte de gente, com um monte de... Com tanta coisa bacana, com tanta cultura linda, bonita que dá pra gente, sabe? Gente, eu não vou dizer que eu não tava, que eu já não fiquei desse lado aí. Eu tinha uma coisa muito forte com folclore brasileiro, eu não gostava não, sabe? Eu tinha um negócio. Eu não gostava mesmo. Eu falava, não quero, não gosto. Mas aí o Cyphers me salvou. Olha, eu puxando o saco do Cyphers de novo. Porque aí eles lançaram um livro de coletâneas de folclore brasileiros explicados pela ficção científica. Eu amei.
E aí eu amei. E vocês acreditam que recentemente eu assisti Cidade Invisível? Eu ia Que falar eu agora, não você tinha, assistiu. eu não tinha assistido, porque eu tinha essa coisinha de não gostar do folclore. E aí uma amiga do trabalho começou a insistir, falar, não, você vai assistir sim, você vai assistir sim. Eu falei, eu gostei tanto do negocinho lá do Cyphers, eu vou tentar. E viciei, assisti assim, em 3 dias, eu assisti Eu as assisti 2 a segunda temporadas. temporada. Eu É comecei a assistir, maravilhoso! eu imagino. Não, o que eu comecei a assistir, eu já fiquei, meu É Deus! maravilhoso! Sim, sim, nossa, a É primeira porque temporada. você tá vendo como é um preconceito que a gente tem? Porque a hora que a gente vai lá e que a gente lê, que a gente assiste, a gente percebe que é bom, gente. É bom. Síndrome A de gente tem coisa muito vira-lata. boa. A gente É. brasileiro acha que o que a gente faz não é bom. Cara, eu não vou esquecer. Eu vi esse vídeo esses tempos, eu fiquei, meu Deus, é isso, é isso que acontece. Que, cara, é um jornalista, ele é questionado, ele conhece os bambambam tudo lá do Nobel, e ele fala que um dia ele questionou. Ele tá lá no Roda Viva, perguntam para ele fala. Por que nenhum brasileiro ganhou nenhum prêmio Nobel até hoje? Uhum. E aí ele estava na mesa com 2 colegiados lá que votam, e ele falou, ele perguntou, disse que na hora os caras não quiseram responder, mas depois responderam e falaram assim, porque o brasileiro não apoia o brasileiro, vocês são os primeiros a tacar pedra em qualquer pessoa que é cogitado para ganhar. Vocês acabam com seus próprios candidatos. Como é que a gente vai colocar alguém lá se o próprio povo do país não está do lado dele? É isso. É isso. Minha cabeça foi no chão e eu falei, e ele não tá errado, é verdade, a gente faz isso, tá errado. Falar, brasileiro, o que tá fazendo aí no meio? É isso que a gente faz. E é legal tem porque condições de ganhar, gente. Tem condições de ganhar, gente. Tem Puta coisa pariu, brasileira gente. muito A gente melhor. já teve Tem coisa Clarice, a gente já fora. teve Machado, a gente tem. Ai, Tanta que gente. tristeza que me dá. Ai, que tristeza que me dá de pensar, sabe? Nossa, pois é. Sim, Aí ninja, ganha um povo, Stage. aí ganha um povo estranho que você nunca ouviu falar, que tipo, lógico, não tô desmerecendo, mas é sempre os mesmos. Não que eles não sejam bons, gente, mas a gente também é. A gente também teria chance. Sabe? Cadê os latinos? Puta que pariu, né? Exato. Enfim, Verdade. vamos Falando mais de uma latinos, rodadinha? fale da sua linda Isabel Allende, eu não sei falar o nome dela, gente. Pra mim era Allende. Eu sempre falei Allende. É Allende, né? Na verdade, sei lá como que fala. Tipos de se falar. Se a gente for falar com o português, com o espanhol do Chile, é a gente. Agende. Eu gostei do agende, porque parece assim, agende essa data. Eu vou lembrar disso. É porque o espanhol é tipo, eles têm vários acentos, né? Vários sotaques diferentes dependendo do lugar. Tem 23 países que falam espanhol, viram regaço igual ao português. Enfim, é que eu falo de agende. Enfim. Então, gente, outras vivências. Já que a gente está falando de histórias únicas, já vamos partir para a última rodada de indicações. Bora. Lógico que tem uma Allende aqui no meio. Óbvio, é óbvio que eu não ia deixar. Gente, se vocês querem ler livros, inclusive eu preciso ler... Gente, eu preciso ler Violeta. Eu falei que esse é o próximo dela que eu ia ler, porque eu tô órfã já de Allende. Faz tempo que eu não leio. Sabe o que tem aqui? Ao vivo, vou falar ao vivo, mas eu não abri ainda, porque não deu tempo. Chegou no presente, o seu presente chegou. Seu presente para mim chegou. Que veio por aqui para casa, porque a Amazon tá loucona. O presente da Eve veio aqui para casa, eu tive que mandar daqui para lá. Tá fechadinho, mas eu tenho que fazer unboxing, então agora vocês esperem. Aguentem o unboxing virar. Você faz o unboxing. Então, Dona Allende, ela é a pessoa que é craque em pesquisar sobre histórias, escrever sobre histórias. E tem um livro dela, que foi um dos que que mais me marcaram, que eu sempre falo dele, que é o A Ilha Sob o Mar. Que ele conta a história da República Dominicana, enfim, Esse eu não li ainda. Zarité, que é uma das melhores personagens que eu já li, que é uma escrava, que você vai acompanhar a vida dela inteira, desde criança até... Enfim, ela vai crescer, vai ter filhos, e você vai acompanhar a história dessa ilha, que, gente, eu jamais imaginei. De novo, aquelas partes da história que a gente não conhece porque não é Estados Unidos e Europa. Sabe essa parte da história? Porque a gente só conhece. Sim, sei.
Mas tem mais um monte de país por aí, com um monte de história interessante, com muita coisa doida que aconteceu. Basicamente, a República Dominicana foi... que é aqui, na América mesmo? Foi colonizado pelos franceses e os burros, os jumentos, encheram a ilha com mais de 1 milhão de escravos negros para um pouquinho de fazendeiros brancos. E eles se fuderam. Foi um caso que deu certo. Pensa uma pessoa feliz lendo, quando descobriu que os negros tinham se tocado, que eles estavam em grande quantidade, muito maior do que os brancos, e que eles podiam tocar terror. Meu Deus, eu fui muito feliz. Adoro! Aquele momento, mata todo mundo, esses filha da puta. Porque aí você vai, lógico, ver toda a história, que é terrível e que a gente não pode esquecer, que a gente precisa conhecer. Então, A Ilha Sob o Mar é um dos livros da Andy que mais me fez ver outras visões. Tem a Filha Perdida, que é maravilhoso, que conta a história da Corrida do Ouro nos Estados Unidos, que também é uma coisa bem desconhecida. Tem o Longa Pétala de Mar, gente, que conta a história o Longa Pétala de Mar é maravilhoso. Que conta a história da Guerra Civil Espanhola e do bendito do navio que o Neruda fretou para trazer o povo de lá e esconder no Chile. Gente, eu nunca que eu ia saber dessa história se não tivesse livro. Entendeu? Exato. É essa capacidade que, graças a Deus, essa mulher, todo dia 8 de janeiro, aquelas que já decorou, senta para escrever um livro novo. Espero que ela viva 200 anos para a gente ter muito livro novo escrito todo ano ainda. Porque ela traz essas histórias, eu amo essas ficções históricas que ela traz, porque ela traz o fundo histórico de coisas que realmente aconteceu, com, lógico, um pano de fundo, de superação, que as personagens dela são sempre maravilhosas, assim. Sim. Leiam a Andy. Leiam a Andy, porque ela é maravilhosa. Eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. Sim. Pode indicar um agora, eu deixo. Eu lembrei agora, enquanto você falava, do Ela Seria o Rei, que eu também li no final do ano passado, tá meio recente ainda, que é da Dark Side, gente. Não vou tentar falar o nome dela também, não. É o Waieto Moore, eu acho que é assim que fala. Eu cheguei a pesquisar, porque eu ia fazer um vídeo, e aí eu pesquisei alguém falando o nome dela, para ver como é que fala. Quem nunca? Acho que é o Waieto. Porque não sei falar isso, né? Mas enfim, gente, é um livro sensacional sobre a Libéria. A Libéria, não sabia absolutamente nada sobre o. E aí, por que eu lembrei dele enquanto você falava? Porque ele traz um pouco de realismo mágico aí, de realismo, né, de fantasia. E amo, gente, é maravilhoso esse livro. Ele conta a história de 3 pessoas diferentes que vão se encontrar na história em algum momento. E assim, superação, preconceito, né, escravidão, enfim, toda essa parte de colonização também, né, essa colonização que você estava falando até de um outro livro aí, britânica, que eles vinham com essa coisa de não, a gente está fazendo o melhor, né, para vocês e tudo mais. Sim, exato. Então é um livro que vale muito a pena ler, gente. Vale muito. Eu favoritei, dei 5 estrelas. E é um livro que te tira total da zona de conforto também. Bem bacana. Muito lindo. Amo, amo. Ainda no tema escravidão, que a gente quer sair, mas acontece, eu tenho 2 indicações. Estamos aí. Para indicar para vocês. 2 indicações para indicar para vocês. De leituras. Inclusive, é um infanto juvenil, que é O Cachorro Velho, da Teresa Cardenas, acho que é isso. Ela é cubana, se não me engano. E é um livro curtinho. Tenho. É um pequenininho? Que é quadradinho com a capa marrom. Eu tenho. Ai, graças a Deus, eu tenho. Esse livro é um livro curtinho, que você lê numa tacada, mas ele acabou comigo. Basicamente, a história desse escravo que ele nunca saiu da fazenda. E os limites dele são basicamente a porteira. E ele está no fim da vida. E o trabalho dele é abrir a porteira para quem chega e quem vai embora. E ele nunca passou pro lado de lá da porteira. É só ele ir embora, mas ele não vai.
porque ele não tem noção do que vai esperar ele lá, porque ele viveu a vida inteira dele dentro daqueles limites daquela fazenda. Ai, gente, é triste demais, é desesperador, mas aí você vai conseguir, você vai entendendo como que o ser humano consegue reduzir o outro, sabe? O apelido dele é cachorro velho, ele é animalizado, basicamente. Durante a vida dele. Ai, terrível. Ali para criança, mas eu fiquei bem. Eu sou adulta e eu fiquei bem, assim. Imagino. Não fiquei assim. Eu recomendo para todo mundo, porque ele é para qualquer idade e ele vai doer em todo mundo. Eu acho ótimo. Porque é o tipo de história que tem que doer. Tem que ser cutucada. E lógico, o Torturado, que dizem aí que é um novo clássico, talvez, pode ser. Eu achei subestimado, às vezes. Não é para tudo isso também. Aquelas que gostam de contrariar. Mas a história dele é uma história sobre o Brasil. Ah, legal. Que eu não conhecia. Que é a história de pessoas que viviam em condições... Não eram escravos, porém também não eram livres. Você passa na Chapada Diamantina, né? Se eu não me engano, na Bahia, a história do livro. Não vou contar o enredo, mas basicamente o que acontece? É a história E isso acontece até hoje em alguns lugares. O desesperador. Os donos das terras dão um pedacinho de terra para aquelas famílias necessitadas terem uma casinha e plantar suas coisinhas ali para comer e subsistir, a troco deles trabalharem de graça para eles. E eles ainda vão nas plantaçõezinhas daquelas pessoas e ainda acham que tem o direito de pegar o que eles bem entendem ali que eles plantaram e levar para eles, deixar só o restinho para quem está plantando. Gostoso. Então, são realidades, e para aquelas pessoas que não têm absolutamente nada, elas ainda estão realmente ganhando alguma coisa, entendeu? Elas estão... Nossa, olha, você começa a pensar, começa a doer, assim. Eu imagino, porque aí a pessoa realmente está grata por estar naquela situação. Ela tem uma casa para morar e ela tem comida para comer, entendeu? Ela não tem noção nenhuma de que ela está sendo escravizada. Gente, isso é só o começo da história. Essa história é muito maravilhosa, tem um realismo mágico. Tem um negócio, legal. Tem umas coisas estranhas, tem muita hora. Mas faz refletir. Enfim. Mas tem essa questão real que acontece, que é muito doida, e você fica... Eu falo realismo mágico, mas é porque ele vai trazer a questão de outras religiões de matriz africana também muito interessantes e muito doidas. Enfim, Torturado é uma indicação para todo mundo, já é considerado um clássico contemporâneo, então, que você não leu ainda, você está perdendo tempo, né? Já passou da hora. Você não leu ainda, né, amiga? Eu não li porque eu tenho um problema com hype. Eu sei. Quando começa a ficar muito hype, eu falo, não vai dar agora. Porque eu fiquei achando que ia ser tipo, meu Deus! Não é o meu Deus! É isso. Na verdade, não é nem que eu tenho uma coisa... Eu não gosto do hype, gente. Não é que eu não gosto dos livros que estão no hype. Eu não gosto das pessoas que botam os livros no hype. É porque aí parece que você tem que ter uma certa... livro me incomoda. Você tem que ter uma certa... Parece... Você tem que gostar do livro igual as pessoas gostaram. Você tem que achar a mesma coisa que as outras pessoas acharam no livro, às vezes você não vai achar. Isso. O meu problema com Torturado foi que eu leio muito latino, né? Sim. E os latinos estão fazendo realismo mágico, estão fazendo esse tipo de história há bastante tempo, e eu achei que ficou devendo. Entendeu? Ficou devendo. Ficou devendo. Tá justo, ué. Ficou devendo. Eu adoro, você sabe que eu sigo ela, que eu amo ela, a Mel Ferraz, e eu adoro uma frase que ela usa, que ela diz: literatura não é consenso. Ponto. Não, nunca vai ser. Não é consenso, gente. Não dá. O dia que for consenso, tá errado. Literatura, o dia que todo mundo achar a mesma coisa do mesmo livro, não dá. Entendeu errado esse aí. Não, tá certo. Mas né? Mas é isso, me dá uma sensação de que porque tá nesse hype, tem que gostar. E aí me incomoda, sabe? Um pouco. Eu também. Mas eu quero ler. Eu li Evelyn Hugo, foi o único livro que eu li no hype. Mas porque eu tava numa vibe de que eu descobri que tinha meu nome nos livros.
E eu saí caçando todos os livros que tinham meu nome. Então, se alguém souber de alguma Thaís em algum livro, me contem, que eu acho pouco provável, a não ser que alguém coloque eu lá. Aí eu li Evelyn Hugo, mas o Evelyn Hugo foi um hype que deu certo pra mim, porque foi Não, muito bom. Taylor, depois que eu li Daisy Jones, eu preciso ler Evelyn Hugo, porque, meu Deus do céu. Muito bom. Que surto que foi Daisy Jones, Jesus, gente, eu não superei o surto ainda, tá? Então, e eu não consegui ler Daisy Jones ainda por conta disso, do hype. Eu acho que eu preciso esperar. Eu também, eu tava assim, não vou ler, porque todo mundo tá lendo. Não vou ler porque todo mundo tá lendo. Eu não tinha lido essa mulher até, tipo, véspera da série. Falei, vou ler. Vou ler que vai ser a série. Aí eu surtei com o livro, surtei com a série, tô surtada, nunca mais vou parar de surtar. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Deixa eu até falar junto. Vamos falar de outra coisa, de outra coisa. Não, mas isso, olha, fica a pauta para a próxima. Não, vocês já devem ter feito, eu acho que vocês já fizeram. Como se fala? Adaptações. Já, faz tempo. Essa coisa das pessoas achar que a adaptação tem que ser perfeita igual o livro. Nossa, me irrita. Vamos acordar para É uma coisa que livro é livro. Série é outra coisa. A série é um outro formato que precisa ter umas coisas para dar certo. Tudo que mudaram ficou melhor mesmo, e é isso aí, meu Deus do céu. Né? Ai, gente, eu não ligo, não, juro, que a adaptação não me incomoda. Que não funciona em série. Exato. E tem coisa na série que não vai funcionar no livro, gente. Não vai ser dar spoiler, mas tem envolvimentos que não acontecem no livro, só ficam subentendidos. Entendi. Mas na série funcionou. Na série você tem que fazer um negócio que não dá pra ficar subentendido, porra. Não tem como você pôr entre linhas, entendeu? Não tem entre linhas na série, que pariu. Então você tem que pôr um negócio escrachado pra pessoa ver. Eita, entendeu? É isso. Entendi. Gostei, eu gosto. Eu não ligo, não, gente. Geralmente eu gosto de adaptação. Eu também. Só se estiver muito ruim. Eu curto. Só se for. Exatamente. É isso. Assista. Tem mais indicações, amiga? Amiga, não, acho que as minhas indicações foram. Tá ótimo. Falei todas as que eu tinha separado. Eu lembrei de mais uma, só para encerrar, porque eu falei de guerra lá no outro. Você não gosta desse, né? Certo. Falei de guerra. O Rouxinol. Não é que eu não gosto. Vamos deixar. Não é que eu não gosto. É que você não achou tudo isso. Eu não achei tudo isso. Eu acho que, pra quem gosta, aí, ó, eu acho esse livro legal assim, porque ele não foge da história do livro de guerra, que é mais romantizado, heróico. Porém, sim. O que eu gosto no Rouxinol, que é a questão de uma outra história, que é a visão das mulheres, de quem ficou. Eu tava lembrando dele. Isso é legal. Comecei a ver uma série que estava falando sobre o pessoal lá da França que estava tentando passar o povo também lá, igual a moça faz um livro pelo caminho para passar para a Espanha, para fugir com os judeus. Eu lembrei do livro. E tem alguns outros livros. O Bruno lá do que faz Bug Literário comigo, do Leitor Noturno, indicou, acho que é Codinome Verity, um livro novo que saiu agora, que também fala sobre mulheres que foram para a guerra e que fizeram acontecer e bombardearam e mataram. Que legal. Gente, tinha mulher. Vocês acreditam que tinha mulher guerreando, sendo heroína, fazendo as coisas acontecer? No Rouxinol, a gente vê isso. A gente vê a história da mãe, dona de casa, que precisa ficar em casa, cuidar da cria, cuidar da casa e se proteger. E a gente vê a história da revoltada, rebelde, revolucionária, que eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ajudar o povo a passar, e eu acho muito legal esse ponto de vista das mulheres que ficaram, que não foram ao campo de batalha. Sim. Também fazendo a guerra, uma outra visão. Entendeu? Gente, mas a gente teve mulheres na guerra, começa com, né? Começa não, mas assim, lá atrás, Joana d'Arc, gente, amo de paixão, Joana d'Arc. Joana d'Arc, mora no meu coração. E eu lembrei de um livro também que eu vivo falando para você que você precisa ler, que é da Philippa Gregory, que ela conta a história lá das esposas do Luís VIII, acho. Henrique VIII ali da Inglaterra. E a última lá, e que não é esposa, é filha, né? Uma das filhas dele, a Elizabeth, que foi da onde o nome da Rainha Elizabeth
foi inspirado. Sim. Ela ia para a guerra e ela ia lá na Olha frente. Tipo, eu vou primeiro, dá licença. E ela não casou, tá? Ela é chamada de, como é que era? A virgem alguma coisa, porque ela não casou. Ela Assim, foi ela não rainha casou, por ela era virgem. Tá 45 anos bom. sem casar. Era virgem. Assim. Claro, a Eu gente só leio sabe que isso. ela É, era. não tinha nada. Acho que não, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vejo de certo. Oxa, Tá essa bom. ideia. É isso. Maravilhosa, maravilhosa, Elizabeth. E aí tem filme que é com aquela moça que eu gosto pra caramba. Não vou lembrar o nome agora, mas tem filme Aquela moça dela lá. também indo pra Eu, guerra. gente, é um filme que aquela moça lá. Tá vendo, gente? Tem Aquela muita moça lá, do lado, muita coisa maravilhosa. muito interessante. Eu acho que a gente deixou várias indicações legais aqui. A gente falou um pouco mais sobre a questão de você. Acho que deu para entender o que a gente queria dizer. Claro. Eu lembrei o nome do livro. Ai, diga. É porque eu lembrei o nome do livro. É O Amante da Virgem. Tá, já fica aí no livro o nome tá parecendo aqueles hot. A prostituta virgem. Sabe? O nome do livro da Elizabeth é O Amante da Virgem. Eu amei. Eu vou pôr na minha lista, filha da puta. Tu vai me fazer colocar coisa na lista. Já vai pra minha lista da Amazon. O Amante. Maravilhoso. O Amante da Virgem. E ela só não casou, gente. Foi só isso que ela não fez, porque segundo ela não precisava de nenhum rei para ela. Eu credo, R$90. Maravilhosa. Que horror, recorde. R$90 tá o livro, velho. R$90. Que horror. Vale a pena, amigo. Só o que eu tenho para te dizer, todos os livros dela valem a pena. As capas são lindas, São né? 5, esse é o 5. Eles são lindos, lindos, O lindos. Lobo da Rainha. Começa com a Princesa Leal. Gente, é sério, essas histórias são bem legais, tá? Ela conta de uma forma romantizada, assim, ela põe uma história ali no meio, uma ficção, mas ela fez um estudo, assim, um estudo profundo de tudo, de época, de roupa, enfim. Então é bem bacana. Philippa Gregory. Gosto muito. As capas são lindíssimas. E aí ela é um livro para cada uma das esposas. E aí o último, na verdade, não é da esposa, é da filha, né? Ela tem um dos Romanov. Não, ele tem dois. Tem tem o da outra filha também, a filha Maria, né? Porque ele era casado, todo mundo sabe a história, né? Ele era casado com uma mulher espanhola, e aí ele separou dela para ficar com a outra, com a amante. Ele criou uma igreja para fazer isso, porque na igreja católica não tinha separação. Aí ele falou, então eu vou criar uma igreja para eu poder me separar. Ah, sei, tô ligada dessa história. É isso. E aí ele teve um filho com cada uma filha com cada uma, porque esse homem tentou a vida inteira ter um filho homem. Eu acho pouco. Ele teve um que morreu com 15 anos. Não era o que tinha aquela doença do sangue? Esse. A hora que ele achou que ia dar, sabe? Que ele falou assim, agora vai. Eles casavam muito com primo, com irmão, com coisa, né? Pra manter o sangue real. Eles tinham aquela hemofilia. É uma doença que não pagou os negócios e morre todo mundo esgotado, porque fica cruzando com parente. E ele foi matando as mulheres, porque as mulheres não davam filho homem pra ele. A ciência mostrou que a culpa era dele. Só deixa claro aqui. Então quem é não isso. Fazia filho homem era com ele. Isso, assim, com a revolta do cara que não fazia filho homem, que o filho homem morria porque ficava cruzando com os parentes. Olha onde a gente chegou. A gente vai, o nível vai lá pro chão em algum momento. Porque aí a gente chegou no Amante da Virgem. Que não é livro hot. Terminamos com o Amante da Virgem e nossa reflexão profunda sobre. A gente começou com a Chimamanda, Deus. Por quê? Como que a gente conseguiu fazer esse arco, esse plot twist? Eu amo. Porque, foi o último episódio? Não. Qual foi o episódio sobre os livros malditos que eu contei? Que tá todo mundo. Você não ouviu esse, né? Você já sabe? Sobre a grande bomba que eu soltei no final do episódio. O que você soltou? O que você soltou? Que as pessoas não sabiam. Luiz está chocado até hoje. Quem estava assistindo o podcast também, que Lúcifer não está na Bíblia.
Quem inventou Lúcifer foi John Milton. O Paraíso Perdido. Pois sim. Ele não é na Bíblia, ele não tá na Bíblia, ele não caiu do céu. O sol da manhã, não é sol da manhã, como que ele chama? Morning Star. Luz da manhã. Luz da manhã, sei lá quem que ele é. Eu gosto dele, né? Porque eu gosto de manhã, gosto de luz. Eu sou Satanás, então tá tudo certo. Mas a literatura criando fanfics desde... É verdade. Não tem essa passagem da Bíblia, não existe. Deus não expulsou. Não existe. Não. Ele é absoluto, não tem demônio, não tem ninguém. Olha. E aí as pessoas pegaram porque assim era fácil de dominar as pessoas, né? É lógico. Agora, gente, literatura, olha o poder da literatura. É um livro de ficção. Ficção. Paraíso Perdido do John Milton. Sim. Exato. Essas coisas que a pessoa fica ouvindo podcast demais e começa a aprender as coisas. Eu ouço uns historiadores muito bons em questões bíblicas. Não tá. Pode ler de cabo a rabo que não tem. Não existe. Lúcifer não tá na Bíblia. Vou ler pra quê se esse homem não tá lá? É a única coisa. Já me deram informação. Vou ler John Milton. E o melhor que o moço que eu adoro, que faz parte do podcast, fala assim, ó, vocês se decidem. Ou vocês assumem, ou vocês incluem o apóstolo John Milton na Bíblia. Pronto. O livro de John Milton. Por que nós não tem o livro novo, o livro antigo? Como que é, gente? Novo Testamento. Novo Testamento renovado de acordo com John Milton. Ai, gente. Tá bom, vamos. A gente vai pro inferno. Vamos ser excomungados de novo. A gente vai lá viver com luz da manhã. Eu não lembro, não é luz da manhã que chama. Ele tem um nome, eu não sei, eu não lembro agora. É morning. Uma coisa com manhã. Estrela da manhã, gente. Estrela da manhã. Lembra? Você assistiu a série Lucifer? É Lucifer Morning Star o nome dele. Morning Star, é isso. Estrela da manhã. É isso aí. A gente vai lá ficar com a Estrela da manhã. Terminamos, então, em grande estilo. Muito obrigada, Evelyn, por ficar aqui comigo nesse dia que o Luiz me abandonou. Você sabe que você pode contar sempre comigo. Não, sempre não, assim, mas quando precisar. Não fala isso, senhora. Não vai, as pessoas folgam. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado de toda essa discussão. Deixem lá nos comentários de vocês também quais foram os livros lá no nosso post ou aqui no vídeo do YouTube, no nosso post no Instagram, enfim. Quais foram os livros que também mudaram a visão de vocês a respeito das coisas, que tiraram essa história única da vida de vocês, que a gente também quer saber. E até a próxima semana. Beijinhos. Até mais. Até, gente. Obrigada. Boa noite. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.